Quando Siak entrou no torneio da Academia de Caçadores, ele chocou um dos caçadores mais fortes do mundo. No momento em que as lutas começaram, todos perceberam que algo estava terrivelmente errado. Um após o outro, os alunos correram para cima dele com todas as técnicas que treinaram, apenas para serem derrotados com nada além de suas mãos nuas. Nenhuma habilidade chamativa, nenhuma arma especial, apenas tempo perfeito e força esmagadora. Até mesmo os oficiais e os batedores da guilda que assistiam de cima não podiam acreditar no que estavam vendo. E quando Siak chegou à final e esmagou o melhor aluno da academia, a arena inteira foi lançada ao caos. Justo quando todos pensavam que o torneio tinha acabado, a própria Alice Ron subiu ao palco, uma caçadora de ranking mundial, um monstro em comparação com os alunos comuns. Ao contrário dos outros, ela entendeu imediatamente que Siuk estava escondendo algo muito mais perigoso do que força bruta. A luta deles exigiu mais de Siuk do que qualquer outra pessoa. Seu corpo desacelerou. Sua respiração ficou pesada. A fadiga começou a arrastá-lo para baixo, e foi quando Cell finalmente revelou o poder aterrorizante que ele mantinha escondido. Ele acendeu sua chama negra, não para queimar seu inimigo, mas para queimar o próprio conceito de fadiga. Num instante, seu corpo exausto voltou à vida. Sua velocidade retornou. Seu poder aumentou novamente. E pela primeira vez, até mesmo Lee Seon foi forçada a perceber que o homem diante dela não era um novato normal. Então, como esse cara ficou tão forte? Tudo começa com nosso protagonista, Yoon Cell, narrando como ele se viu em outro mundo, que lhe pediram para salvar. Após 20 anos neste novo mundo, ele se vê enfrentando o monstro-chefe ao lado de 3 de seus colegas, uma santa, um mago e um cavaleiro. O monstro-chefe elogia Cell, dizendo que ele lutou muito bem para alguém que é conhecido por ser um herói. Sokko provoca de volta, dizendo que ele também não parece muito bem. O monstro-chefe não sabe brincar, e isso o irrita muito, e ele avança sobre Sokko com um golpe poderoso. No entanto, Sokko bloqueia seu ataque com sua lança, deixando um som alto de choque. Enquanto isso, o mago está tentando dar suporte por trás, e o monstro-chefe ameaça despedaçar Cell se ele se recusar a se submeter a ele. O monstro se gaba de que a terra em que estão é um reino forjado por seus dentes e garras. Os dois continuam a atacar um ao outro, desferindo ataques poderosos, mas Cell logo se cansa de tudo e decide que é hora de terminar a batalha. Ele fortalece sua lança com uma habilidade chamada Chama do Paradoxo e acerta seu ataque no chefe. Isso resulta em uma explosão massiva que lança o monstro para longe, destruindo pedregulhos no processo. Os dois retomam sua troca brutal de golpes, fazendo os outros na cena parecerem bebês. Cell consegue acertar um golpe no monstro, mas ele se gaba de que não é nada para ele porque o ataque é muito fraco. No entanto, Cell logo informa o quanto isso pode diminuir sua arrogância. Com sua lança envolta em chamas, Cell desfere um corte no corpo do monstro, e desta vez, o monstro percebe o quão ferrado ele está. Ele cai no chão com as chamas queimando seu corpo. O monstro elogia Cell, dizendo que nunca soube que haveria alguém forte o suficiente para derrubá-lo, e Cell informa que ele não é do mundo lixo deles. O chefe não acredita nisso, pois presume que Cell está apenas dizendo bobagens. No entanto, ele está convencido de que seu corpo será absorvido pela terra e, um dia, ele será ressuscitado. De repente, ele percebe que está sendo apagado, e Cell o provoca, perguntando se ele finalmente entende a situação. Cell lhe diz que a chama negra que o queima é sua habilidade especial, que ele nomeou de Chama do Paradoxo. Ele menciona que, ao contrário das chamas normais que queimam usando oxigênio, ela usa conceitos abstratos como combustível. Cell diz ao monstro que ele poderia ter se ressuscitado inúmeras vezes no futuro, mas a chama que o está queimando agora o impedirá de fazer isso novamente, porque sua existência está sendo apagada. O monstro-chefe então tenta zombar de Cell, dizendo-lhe que ele pode tê-lo matado, mas nunca será lembrado como o herói que salvou o mundo, porque as pessoas que ele acredita serem seus colegas estão apenas esperando que ele morra na batalha. Shiok responde, dizendo que já sabe disso. A santa intervém rapidamente, dizendo a Shiok que ele não pode acreditar nas palavras de um monstro. No entanto, Shiok começa com a própria santa, dizendo que ela tem afirmado que o ama, mas na realidade, ela o despreza por ser um forasteiro. Aparentemente, todas as suas tentativas de sedução faziam parte do plano para que, quando chegasse a hora de subjugá-lo, ele achasse difícil atacá-la. A santa fica chocada quando percebe que Siuk está realmente certo. Shiok continua dizendo que está ciente de que o mago e o cavaleiro são como ela. Acontece que o cavaleiro já recebeu um tesouro nacional do imperador, que é uma recompensa para depois que ele matar Siuk. Aparentemente, o imperador estava com medo de que Siuk tomasse seu trono. Quanto ao mago, ele adora experimentação humana e odeia Siuk porque ele se opõe ao sistema de escravidão. Cell diz a eles que já sabe de todos esses fatos há 5 anos.
O monstro fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Cell por que ele simplesmente não conquista o mundo com seu poder. Cell revela que não tem interesse em fazer isso porque ele só quer voltar para casa. Aparentemente, 20 anos atrás, no ano de 2005, Cell era um funcionário de escritório comum de 20 anos até ser transportado para este mundo por uma deusa. A deusa diz a Cell que ele está sendo transportado para este mundo para salvá-lo. Quando Cell chegou a este mundo, ele percebeu que era um inferno. Cell tentou de tudo para voltar para casa, mas a deusa lhe diz que ele tem que derrotar os monstros e salvar o mundo. Como havia apenas uma maneira de voltar para a Terra, Cell começou a treinar para lutar contra monstros. Narrando quão bagunçado este mundo era, ele uma vez resgatou uma criança da frente de batalha, mas os soldados não o deixaram entrar na aldeia. Eles dizem para ele deixar o menino morrer porque parece que ele está prestes a morrer. Este acabou por ser um mundo amaldiçoado que escolheria abandonar os feridos em vez de resgatá-los. Como se isso não fosse ruim o suficiente, seus níveis péssimos de medicina e higiene pioram ainda mais as coisas. A certa altura, eles até amputaram a perna de um soldado por uma simples infecção. Mesmo conseguindo levar a criança para a aldeia, só que enfrentou outro problema, que eram os fanáticos religiosos. Os líderes religiosos da aldeia presumiram que a criança conseguiu sobreviver porque um demônio a possuía. Eles sugeriram que o exorcizassem com fogo, já que já estavam realizando um exorcismo. Como se não fosse nada, os caras estão queimando pessoas como lenha. Siuk fica totalmente chocado porque não consegue acreditar que se encontrou em um mundo sem conceito de direitos humanos. Mesmo com isso, Siuk conseguiu sobreviver pelos próximos 20 anos, e agora ele finalmente derrotou o monstro para salvar o mundo. Shock está aliviado por finalmente ter acabado, e o cavaleiro se prepara para atacar Cell, dizendo-lhe que está feliz por ele saber que não podem deixá-lo viver. Cell se vira para o cara, informando que ele realmente odeia o mundo deles. Neste ponto, até o cavaleiro sabe que não tem o que é preciso para lutar contra Cell. Ele percebe que eles basicamente criaram um monstro para domar outro monstro. Nesse momento, Cell olha para o céu e grita para a deusa, dizendo-lhe para cumprir sua promessa, porque ele já salvou o mundo, assim como ela disse. De repente, o céu se abre e a deusa aparece, elogiando por ter suportado tanto. No entanto, Cell não está pronto para seus elogios e a lembra de sua promessa de mandá-lo de volta para a Terra. A deusa pergunta a Cell se ele realmente não gosta deste mundo, mesmo tendo ganhado tanto poder a ponto de ser uma ameaça para ela. Ela o informa que, se ele retornar à Terra, todas as suas conquistas como herói serão em vão. Cell diz à deusa para parar de brincadeira, pois tem certeza de que ela está feliz por ele estar partindo, e a deusa concorda com ele, dizendo que o mundo não precisa mais de um monstro. No entanto, ela lhe pergunta se ele não se arrependerá de sua decisão de voltar, e Cell lhe diz que a única coisa que ele deseja é retornar ao mundo que um dia conheceu. Cell já está cansado deste mundo que o fez passar pelo inferno, e a deusa concede seu desejo. Uma luz dourada brilhante cobre Siuk, e a deusa diz a Siuk que seu corpo físico na terra pereceu, e é por isso que ela vai colocar sua alma em um novo receptáculo. Siuk fica chocado ao ouvir isso e pergunta à deusa quem ele será. A deusa o informa que não pode explicar em detalhes, mas o informa que é um corpo fadado a um fim miserável. No entanto, ela tem certeza de que ele sobreviverá, já que é nisso que ele é bom. Cell diz à deusa que ele não se importa, pois, contanto que ele retorne à Terra, ele certamente sobreviverá em comparação com o que enfrentou em seu mundo lixo. Logo depois, Cell abre os olhos em seu novo corpo, e ele agora está no ano de 2025. Acontece que ele entrou no corpo de um civil chamado Chancel. Cell se levanta da cama com o alívio de não ter mais que ver os traidores que querem matá-lo. Ele então avista um espelho no quarto e se aproxima para verificar sua nova aparência. É quando finalmente lhe ocorre que ele está de volta à Terra. Ele olha ao redor do quarto e vê que há água limpa para ele usar, ao contrário do mundo lixo de onde ele veio. Até o fogo é fácil de fazer, em vez de cortar lenha como um maníaco. Cell comemora porque é disso que ele sentia falta, e ele até encontra uma caixa de frango na mesa. Sem hesitação, ele pega o frango, e apenas uma prova o deixa louco de empolgação. Ele chora lágrimas de alegria porque finalmente pode sentir o gosto da comida novamente depois de tantos anos de inferno. Enquanto ele comemora sua chegada à Terra, ele não percebe uma luz vermelha brilhante aparecendo no meio da rua. Como a Terra está atualmente no ano de 2025, ele percebe que este mundo e o mundo para onde ele foi levado seguem o mesmo fluxo de tempo. No entanto, ele não está realmente preocupado com isso, porque não importa quão difícil e dura a Terra seja, ele acredita que nunca será tão ruim quanto o outro mundo de onde ele acabou de voltar. Depois que termina de comer, Cell entra no banheiro para tomar um banho quente e aproveitar os benefícios da tecnologia com o ar-condicionado em seguida. Ele vai até a janela para olhar o céu limpo, tentando absorver tudo que perdeu de uma só vez.
Ele está pensando no que fazer da vida quando um monstro de aparência feia aparece na janela, olhando para Cell. Cell grita de medo, se perguntando o que está vendo. Nesse momento, um anúncio público ecoa pela área, informando a todos os residentes que uma fenda de corrosão apareceu dentro do complexo de apartamentos. Cell fica totalmente confuso sobre o que estão falando no sistema de som. O locutor continua, pedindo a todos os residentes que evacuem para o abrigo subterrâneo com efeito imediato. Cell permanece assustado até perceber que a janela inteira está agora coberta de monstros tentando entrar na casa. Cell volta à realidade quando a janela quebra, e os monstros entram no prédio. Cell sai correndo enquanto se pergunta o que são os monstros que o perseguem. A esperteza de Cell o salva quando ele pula por uma janela e se esconde no parapeito para esperar os monstros passarem. Quando eles se vão, ele sobe de volta e solta um suspiro de alívio por finalmente ter despistado os monstros. De repente, ele avista um garoto à distância e corre até o jovem, perguntando o que ele está fazendo em um lugar tão perigoso. Ele sugere que voltem correndo para o abrigo, mas o garoto está mais preocupado com o monstro que viu antes, pois está interessado em matá-lo. Ele pergunta a Cell se está interessado em ir com ele, e Cell o encara com nojo, se perguntando que diabos o cara está dizendo. Acontece que a Terra está assim há 13 anos. Como o garoto se recusa a ir para o abrigo, Cell não tem escolha a não ser segui-lo, e acaba acompanhando o garoto. O garoto então lhe explica que uma fenda de corrosão é uma abertura de onde saem monstros, e ninguém sabe por que se formam, nem quando ou onde aparecerão. Depois de ouvir isso, Cell começa a pensar em como ele passou pelo inferno e pelo outro mundo apenas para retornar à Terra e encontrá-la também em um estado horrível. O garoto fica surpreso por ter que explicar as coisas para Cell e pergunta por que ele não sabe. Cell mente que estava morando na América, mas isso só gera outra controvérsia, já que as pessoas não podem cruzar dos Estados Unidos para a Coreia. O garoto encara Cell de uma forma tão confusa porque não tem ideia do que ele está falando. Cell consegue mudar o assunto da conversa para longe de si mesmo e pergunta ao garoto sobre o caçador de quem ele disse que gosta. O garoto responde que o nome dela é Lee Seung. O garoto menciona que Seung está na guilda Jonabei e que ela é a 10ª no ranking da Terra. Aparentemente, sua arma principal é uma espadona, e ela está atualmente em Shervan lidando com uma fenda de corrosão. Com o jeito que o garoto está contando tudo o que sabe sobre Seung, Cell só consegue soltar um suspiro de alívio por ter conseguido desviar o assunto de si mesmo. No entanto, ele ainda não consegue entender o fato de que há um humano normal lutando contra um monstro, assim como no outro mundo de onde ele veio. O cara ainda está listando tudo o que Cell precisa saber quando Cell de repente tampa sua boca, dizendo para ele parar de tagarelar. Eles dão uma espiada na esquina e veem 5 monstros à distância. No entanto, Cell consegue perceber que há um monstro escondido, o que os torna 6 no total. Cell agradece por o corpo em que se encontra ter algum nível de força física. Como está acostumado a lutar contra vários inimigos, Cell pensa consigo mesmo que enfrentar os monstros não será um problema. No entanto, o problema é o garoto com ele, e assim que ele se vira para olhar para o cara, ele já está tremendo. Cell não consegue acreditar que toda a sua determinação para matar monstros desapareceu depois de ficar cara a cara com um. Cell permanece confuso sobre o que fazer, já que não tem nenhuma arma com ele, mas de repente, ele percebe a presença de mana no ar. No momento em que ele confirma que é o mesmo do outro mundo, Cell decide atacar os monstros. Ele sai de seu esconderijo e atinge um deles com a chama do paradoxo. Cell agradece por ainda poder ter a habilidade que foi gravada em sua alma no outro mundo. Embora o poder de fogo não seja o que ele espera, ele acredita que é mais do que suficiente para o que ele quer fazer. A cabeça do monstro queima em dor agonizante, e o garoto elogia Cell, dizendo que o que ele fez foi incrível. Ele imediatamente se dirige a Cell como seu mestre, dizendo que ele tem uma habilidade única, e Cell descobre que técnicas raras são consideradas únicas na Terra. O monstro ainda está queimando quando o cara decide que precisa confirmar a morte. Ele corre para onde a chama ainda está ativa, enquanto Cell tenta avisá-lo para não se aproximar das chamas até que o alvo esteja morto. Quando ele está prestes a se machucar, Cell aparece como Superman, bloqueando as chamas com as próprias mãos e se ferindo no processo. Cell insiste para que o garoto pare de assistir coisas online, porque a realidade aparentemente é diferente dos filmes. Cell então pega emprestado o bastão que ele está segurando, usando para derrubar os monstros que avançam contra eles. Cell faz isso com tanta eficiência como se estivesse usando uma espada de verdade, deixando o garoto totalmente impressionado com o que está vendo. Ele elogia Cell, perguntando se ele é um caçador secreto. Cell, por outro lado, não está totalmente satisfeito com o começo de sua nova vida, porque ele basicamente voltou para a vida da qual estava tentando escapar. Momentos depois, eles chegam ao abrigo, e Cell decide começar a chamar o garoto de pirralho em vez de considerá-lo um estudante do primário. No momento em que entram no abrigo,
A mãe do menino o avista e grita seu nome, que acaba sendo Yoon Seung. Ela corre para o filho, agradecendo a Seo por trazê-lo ao abrigo são e salvo, porque ela sabe que deve ter sido difícil. Enquanto a mulher está ocupada abraçando o filho e tudo mais, Seo percebe que ela usa coisas caras, o que mostra que eles são ricos. Seo imediatamente descobre por que Seung é um pirralho, e de repente a parede externa é estilhaçada por um monstro. O pânico se instala imediatamente, com todos correndo para se proteger. Eles não conseguem acreditar que a parede externa foi demolida. Enquanto todos estão fugindo, Seung chama Seo para segui-los. No entanto, Seo fica ali, com raiva, porque não consegue acreditar que tudo o que queria era voltar a um mundo normal, mas de alguma forma estão mexendo com ele. A raiva cresce em seu corpo enquanto ele se pergunta se está pedindo demais. Ele encara a palma da mão que se queimou ao salvar Seung antes de chamá-lo pelo nome que lhe deu, que é pirralho. Seo pergunta a Seung por que ele está tentando se tornar um caçador quando sua família é obviamente rica. Seo sabe que o cara poderia simplesmente ter se escondido em algum lugar confortável, e ele nem precisaria lutar. Nesse momento, Seung revela a triste verdade de como perdeu o pai para um monstro. Aparentemente, uma fenda de corrosão se abriu no bunker subterrâneo onde eles estavam escondidos. Todos eles acreditavam que estavam seguros, mas foi nesse mesmo dia que Seung percebeu a dura verdade de que nenhum lugar no planeta é seguro. Seung diz que pode não ser forte ainda, mas planeja se tornar o caçador mais forte para se livrar de todas as fendas de corrosão e assim salvar o mundo. Seung diz isso com toda a determinação e diz a Seo que pode parecer estúpido para ele, mas Seo o interrompe, dizendo que ele realmente se tornará um grande caçador. No entanto, ele o choca dizendo que ele não será capaz de salvar o mundo. A mãe de Seung já está em pânico e diz ao filho que é hora de eles irem embora. Seung está hesitante porque Seo ainda está parado na frente do monstro. De repente, eles veem uma luz brilhante atrás deles, e quando se viram, ficam chocados ao ver que Seo já derrubou o monstro com sua chama do paradoxo. Seo avisa Seung que ele não poderá salvar o mundo porque ele já o teria salvo. Com um sorriso no rosto, Seo diz a Seung que salvar o mundo é um trabalho para alguém que já fez isso antes. Depois que tudo se acalmou e Seo prometeu a Seung que salvaria o mundo, ele simplesmente se retirou para seu apartamento para jogar videogame e comer porcaria. Mesmo tendo dito a todos com confiança que salvaria o mundo, essa confiança não durou muito porque lhe faltava o desejo, pois tinha comida abundante e videogames para lhe fazer companhia. Além disso, Seo não acha que é necessário, porque já existem caçadores trabalhando dia e noite para salvar o mundo. Nesse momento, Seo pega seu telefone para pedir mais porcarias, e é quando a realidade o atinge, ele já gastou todo o seu pagamento de rescisão. Acontece que o dono original do corpo era funcionário de uma empresa de logística, mas perdeu o emprego quando a empresa faliu devido a uma fenda de corrosão. Então, ele se dá conta de que precisa encontrar um emprego agora que ficou sem dinheiro. Ele já tentou arrumar um emprego, mas é difícil porque não há disponibilidade de empregos normais, graças ao aparecimento constante de fendas de corrosão. Na verdade, a maioria das empresas já está fechando, deixando o Seo totalmente confuso sobre o que fazer. Ele está deitado na cama, frustrado, quando uma notificação sobre recrutamento de caçadores aparece em seu celular. Como ele já tem experiência nesse ramo, Seo se dirige à Associação de Caçadores. Ao entrar no prédio, ele encontra muitas outras pessoas que estão lá com o objetivo de se tornarem caçadores. Seo ouve dois caras conversando sobre como o processo de seleção não passa de uma formalidade, porque o que se precisa fazer nos últimos tempos para ser selecionado é mostrar uma habilidade única. Tudo parece estar correndo normalmente quando a lendária Sion aparece no prédio, causando o caos entre os aspirantes. Os candidatos estão todos felizes em vê-la, pois já pensavam que ela não estaria disponível, já que foi a Chailvon para subjugar uma fenda de corrosão. Os candidatos concluem que o esquadrão Janab deve ter enviado Sion pessoalmente para procurar os melhores entre os candidatos, mas isso levanta a questão de por quem eles estão lá. Acontece que é uma candidata chamada Ansunga, formada na academia, e sua habilidade desperta é a eletrocinese. Quando Sion lê o arquivo dela, ela provoca Ansunga sobre seu poder, perguntando se ela pode carregar baterias. Seu assistente rapidamente a lembra de que a garota é uma caçadora, não um gerador de energia. Ele diz a ela que há rumores de que Sunga é habilidosa com sua habilidade, o que significa que ela será bastante útil. O outro assistente de Sion interrompe, dizendo que caçar em fendas de corrosão é combate real. E mesmo que os candidatos se destaquem na academia, há muitos casos em que eles não alcançam grandes resultados em combate real. Sion elogia o cara por sua engenhosidade e o recompensa com um doce, enquanto o outro cara observa com nojo. Sion sabe muito bem que a prática e o combate real são completamente diferentes, e é por isso que será difícil para os estudantes da academia, que tiveram apenas treinamento seguro, suportarem o combate real.
Ela acredita que vai levar muito tempo para Sunga finalmente se adaptar. Momentos depois, o anfitrião aparece no palco para dar as boas-vindas a todos na arena. Ele lhes diz que a primeira partida está prestes a começar, e Sion espera que Sunga aumente seu valor o suficiente para convencê-la. O apresentador então diz a todos que o primeiro candidato é interessante porque ele é um civil que nem sequer é da Academia de Caçadores, o que é bastante incomum. O apresentador está curioso para saber que tipo de coragem Sok tem para subir ao palco e, ao chamar o nome de Sok, ele é apresentado à multidão. Seu oponente também sobe ao palco, e o apresentador anuncia as regras da partida. Ele os informa que armas pessoais, além das fornecidas pela associação, não são permitidas. Além disso, infligir ferimentos que ameacem a vida é proibido. No fundo, Siak está apenas preocupado em salvar o mundo enquanto come bem e vive sua vida do jeito que quer. E para fazer isso, ele descobre que o primeiro passo é obter bons resultados no torneio. Assim que tudo está pronto, o árbitro inicia a partida, e o oponente de Sok incendeia sua lança enquanto zomba de Sok, dizendo que ele é um lixo que nem sabe como reunir mana. O cara nem fez nada, mas zomba de Siuk, dizendo para ele considerar sua derrota uma honra. Ele avança em direção a Siuk, vangloriando-se de ser o mestre da lança invicto da Academia de Caçadores. Nesse momento, o cara de repente percebe que não consegue ver onde Siuk está. Antes que ele saiba o que está acontecendo, Siuk aparece ao seu lado e lhe dá um soco na barriga, enviando uma onda de dor por seu corpo. Siuk não para por aí, pois ele desfere um gancho na cabeça do cara para derrubá-lo. O cara cai de joelhos com dor, perdendo alguns dentes. Cell fica surpreso que o cara já esteja no chão, mesmo ele tendo se contido porque não queria machucá-lo. Cell apenas assume que o cara é um iniciante, e por isso é fraco, pois não quer acreditar que os caçadores sejam tão fracos assim. Enquanto isso, Se viu o que Siuk fez e ficou impressionada. Ela imediatamente pega seu tablet para fazer uma verificação de antecedentes de Siuk. Ela descobre que ele era apenas um cara comum trabalhando em uma empresa de logística, e ele nem sequer tem mana em seu corpo. Um dos assistentes de Siu diz que o soco de Cell pode ter sido sorte, mas Siu lhe dá um doce de lixo, que é basicamente para mandá-lo calar a boca. Siu os informa que Siuk está intencionalmente não acumulando mana. De volta à arena, Siuk decide terminar a luta de uma vez por todas porque precisa mostrar que é competente. Siuk então vai atrás de seu oponente, e o cara quase se borra todo quando vê Siuk vindo em sua direção. Siuk garante a ele que não será um ferimento fatal, então ele não precisa se preocupar. Mesmo tendo prometido pegar leve com o cara, Cell acaba nocauteando, conseguindo assim a primeira vitória do dia. Isso deixa todos os oficiais em choque, e Sam percebe que as outras guildas já estão pensando no que fazer. No entanto, Sion planeja agir antes deles para que possa ver do que Siuk é realmente feito. Sion se levanta para sair e, quando seus colegas perguntam para onde ela vai, ela revela que precisa ir ver o presidente da associação. Conforme a competição avança, Siuk continua a derrotar seus oponentes com relativa facilidade. Cell está decepcionado com o quão fracos os supostos novos caçadores são. Ele nem está usando armas contra eles, pois está ocupado espancando-os com os próprios punhos. Cell está, no fim das contas, decepcionado com o que quer que estejam ensinando na Academia de Caçadores, porque ele nem sequer lutou contra um único candidato competente. Logo depois, Siuk chega à final, onde enfrentará Sunga. Todos estão contando com ela para parar a sequência dominante de Siuk. No momento em que Sunga pisa no palco, Siuk a elogia, dizendo que ela é a única que ele viu que reuniu mais mana de todos. Sunga, por outro lado, diz a Cell que ele conseguiu chegar longe por sorte, mas o avisa que não haverá mais golpes de sorte. Sunga pega sua espada, dizendo que descobriu que Cell não tem habilidades únicas, e é por isso que ele tem socado tudo à sua frente. No entanto, ela o avisa que não tem intenção de pegar leve com ele. Cell, nervoso, agradece a consideração dela e, quanto a uma habilidade única, ele realmente tem uma, mas não tem intenção de usá-la em Sunga. Sunga então respira fundo enquanto reúne seu mana, pronta para liberar o inferno sobre Cell. Assim que está preparada, ela avança em direção a Siuk, mas para seu total espanto, Siuk salta no ar para desviar de seu golpe. Sunga não consegue acreditar no que acabou de acontecer, porque Siuk basicamente desviou de um raio apenas pulando. Siuk, por outro lado, está impressionado com a habilidade dela, porque ao passar uma corrente elétrica pela lâmina e pelo cabo, ela basicamente os tornou magnéticos. Ao fazer isso, ela adicionou força magnética ao poder de sacar a espada, transformando-a em um canhão elétrico. Cell diz a Sunga que ela foi a melhor até agora, mas a avisa que ela está esquecendo um detalhe importante. Ele diz a ela que ela estava muito focada em apenas atacar rapidamente. Basicamente, o erro foi que, para acelerar a espada sacada ainda mais rápido, ela estabeleceu um trilho magnético no ar.
Siuk diz a ela que não importa o quão rápido e poderoso seja, não há idiota que receberia um ataque com uma trajetória à vista de todos. Song ainda acha que Siuk é um golpe de sorte e diz para ele não ficar convencido, porque ela pode derrotar pessoas como ele sem sequer usar a dita técnica. Ela avança em direção a Siuk com outra técnica, mas uma mais lenta. Cell passa por isso facilmente, perguntando a Sanga se ela é realmente lenta, porque ele basicamente desviou de sua técnica mais rápida, mas ela está tentando atingi-lo com algo ainda mais lento. Tentando não perder para Cell, Sanga libera uma técnica poderosa para estilhaçar o chão, e Siok logo percebe que a garota está se esforçando ao máximo. Siok percebe que a garota vai se dar mal se continuar assim. Siok então decide encerrar a luta, dizendo que já se divertiram o suficiente. Ele a provoca, dizendo para ela levantar a mão esquerda se o que ele está prestes a fazer doer. Antes que Sanga possa reagir, Siak alcança e lhe dá um soco no tronco, desestabilizando seus órgãos. Enquanto ela ainda tenta entender o que está acontecendo, Siak termina a luta com outro soco que a lança para longe. Sunga é nocauteada, chocando a todos, pois eles nunca esperavam que Sok superasse a melhor aluna da academia. Sok se vira para sair do palco, mas de repente percebe que Sok está levantando a mão esquerda. Sok se lembra da piada que fez quando disse a ela para levantar a mão esquerda se doesse, e fica surpreso que ela realmente levantou a mão. Antes que Cell possa sair, o árbitro recebe uma atualização importante e anuncia rapidamente que a programação do torneio foi alterada. Ele diz a Cell para fazer uma pequena pausa, deixando Cell totalmente confuso, já que a luta já deveria ter acabado. O árbitro então anuncia algo chocante, revelando que Cell e um caçador ativo terão uma partida especial, deixando todos em choque. Acontece que o caçador ativo já foi anunciado ao público no monitor, que está disponível apenas para eles. A multidão inteira vai à loucura, e Cell percebe que o caçador deve ser muito habilidoso. Este caçador acaba por ser ninguém menos que Sihon, e Cell se pergunta se ela está lá para testar suas habilidades. Cell sobe ao palco com sua grande espada, dizendo a Cell que ela tem que lutar com ele porque não há outra maneira de confirmar suas habilidades. Ela se apresenta e apresenta a guilda para a qual trabalha, enquanto sugere que Sioka tenha uma partida adequada com ela. Ela avisa a Sioka que ele é livre para recusar a partida porque é muito repentino. Olhando mais de perto, Sioka pode ver porque Sioka está em 10º lugar no mundo, pois sua compostura e aura são algo de se admirar. Mesmo sabendo que terá dificuldades para lidar com Sion em seu corpo atual, Sion não se importa e aceita o desafio com alegria. Sion sugere que comecem a partida imediatamente, chocando o árbitro. Sion revela com confiança que não gastou a maior parte de sua estamina, então ele está muito bem. Como ele está buscando o melhor resultado possível no torneio, Cell conclui que lutar contra Seon ajudaria com isso. Cell então pega sua lança, esperando ver se consegue aumentar seu valor. 30 minutos de luta, Cell ainda está de pé, mas já está com dificuldades contra o poder avassalador de Seon. Cell não quer acreditar que está enfrentando uma mulher com um corpo tão forte. No entanto, ele consegue fazer Seon recuar, e até percebe que sua velocidade diminuiu em comparação com os estágios iniciais da luta. Cell consegue ver aberturas enquanto luta com Seon, mas seu corpo não é ágil o suficiente para explorar essas aberturas. Ele já está suando e parece muito exausto em apenas 30 minutos de confronto com Cell. Cell então o provoca, dizendo que esperava um bom aquecimento pela primeira vez em muito tempo, mas não consegue acreditar que Cell já está cansado. No entanto, ela ainda está impressionada que Cell conseguiu durar o tempo que durou, porque ela já esperava que ele caísse nos primeiros 5 minutos. Cell então avança em direção a Cell, na esperança de terminar a partida. Com Cell correndo em sua direção, Cell começa a quebrar a cabeça sobre o que fazer. Ele percebe que não tem mana armazenado, e até mesmo mana no ar é escasso. Embora estivesse relutante em usar sua habilidade única, ele percebe que não tem mais escolha. E assim que Sion está prestes a alcançá-lo, ele ativa a chama do paradoxo. Graças a isso, ele consegue desviar do ataque de Suyeon no último minuto. Suyeon fica surpresa porque tem certeza de que golpeou com tanto poder e precisão que deveria ter sido impossível para Shiok desviar, mas ele conseguiu. Ela também percebe uma chama negra queimando em seu corpo, o que a deixa curiosa. Shul sorri porque acabou de acessar o poder em que mais confiava antes de retornar à Terra. Basicamente, a chama do paradoxo não queima matéria como as chamas normais, e a chama também queima usando os conceitos abstratos que ele designou como combustível. No momento, Cell não consegue queimar conceitos com altos pontos de ignição como memória própria ou razão, deixando com um conceito prático para queimar, que é a fadiga. Cell avança em direção a Cell, e Cell pode ver que ele ficou ainda mais rápido. Sion desfere um golpe poderoso que força Sion a bloquear com muita força, e ela fica surpresa que Sion conseguiu se recuperar em tão pouco tempo.
A luta entre os dois imediatamente explode para outro nível enquanto eles cruzam armas, deixando sons de choque e luz. Sion percebe que a concentração de mana no ar continua flutuando entre alta e baixa, e é estranho porque as configurações da arena não mudaram. Acontece que a chama do paradoxo libera mana ao queimar conceitos abstratos, assim como o fogo libera calor quando queima matéria. Agora cabe a Siuko usar mana para acender a chama do paradoxo, e a chama do paradoxo, por sua vez, queima sua fadiga para gerar mais mana, resultando em um ciclo sem fim. Os dois continuam se enfrentando, estilhaçando o chão da arena com seus ataques poderosos, e isso se deve à recusa de Cell em desistir, porque ele já está acostumado a uma guerra de atrito. Em certo momento, ela pergunta se ele acha que consegue continuar assim, e Cell garante a ela que consegue. Ela pergunta se ele gosta de caras que não sabem desistir, e Cell responde que os odeia. Assim como árvores queimadas deixam cinzas como resíduo, acontece que a chama do paradoxo também deixa um resíduo para trás. Se tudo for queimado até que reste apenas o resíduo, a chama do paradoxo finalmente desaparecerá. Após 4 horas de luta intensa, Sion finalmente consegue derrubar Cell, e Sion elogia por ter aguentado por tanto tempo. Assim que Sion é declarada vencedora, ela tira um pirulito grande do bolso e o dá a Cell, dizendo que é uma recompensa por seu trabalho duro. Ela o informa que seu cartão de visita também está com o pirulito. Cell confere o cartão, e ela diz a ele que eles conversarão sobre os detalhes mais tarde. Ela insiste para que ele ligue para ela enquanto isso e, com a conclusão das provas de seleção, Cell é chamado à frente para receber seu prêmio. Dias depois, Cell usa seu smartphone para verificar os detalhes do cartão. Ele percebe que o smartphone basicamente fornece tudo o que ele precisa saber. Cell está a caminho de encontrar Cell quando se depara com um cara gigante que o interrompe. Cell pergunta quem ele é, mas ele simplesmente entrega seu cartão de visita a Cell. Cell confere e percebe que o nome do cara é Yeon Seung-yeon. Ele é um caçador parceiro da guilda Taibaek. Sem perder tempo, insiste para que Cell vá para sua guilda. Yeon garante a Cell que ele se tornará uma estrela se decidir ir e ganhar experiência sob sua tutela. Cell encara os olhos de Yeon e percebe que ele não está mentindo, mas, ao mesmo tempo, lembra que já tem compromissos com Sion, então não pode dar uma resposta a Yeon imediatamente. Cell calmamente diz a Yeon que teria que pensar a respeito, mas Yeon ri alto, dizendo que não tem a intenção de obter uma resposta imediata. Nesse momento, ele agarra a Cell pelo ombro e se aproxima antes de dizer para ele pensar bem em sua resposta. Depois de fazer essa cena ridícula, ele vai embora, dizendo a Cell que o verá por aí. No entanto, Cell conclui imediatamente que Taibaek não faz parte de seu plano. Cell então liga para Cell, perguntando onde deveria encontrá-la. Cell diz a ele para ir a um lugar chamado A Cabana, que fica no 2º andar do prédio da Associação de Caçadores. Momentos depois, Cell chega à cabana, que parece ser um café. Ao entrar, Sion o chama para sua mesa e, vendo a reação de Cell, ela pergunta se há algo de errado. Cell revela que um cara enorme chamado Yeon tentou recrutá-lo. Sion fica surpresa que Yeon tenha mostrado interesse em Cell, e ela o informa que as outras guildas não ousariam fazer uma oferta novamente. Cell pergunta a Sion se isso também se aplica a Janabi. Sion então revela algo chocante, dizendo a Cell que não tem interesse em recrutá-lo, o que leva a Cell a perguntar por que ela gostaria de encontrá-lo. Sion diz a Cell que gostaria que ele trabalhasse como freelancer, sem ser afiliado a nenhuma guilda. Sion diz a Cell que Yeon muito provavelmente lhe ofereceu uma posição júnior. Cell fica confuso com isso e pergunta a ela o que ela quer dizer com posição júnior e caçador parceiro. Como Cell não é da academia de caçadores, Sion explica que os postos para caçadores pertencentes a uma guilda são geralmente divididos em 3. Há juniores, seniores e parceiros. Juniores e seniores pertencem a equipes lideradas por caçadores parceiros, então eles são essencialmente funcionários com um salário ou pagamento. No entanto, caçadores parceiros têm ações na guilda em vez de um salário, e eles compartilham os lucros líquidos que a guilda obtém. Em termos simples, eles podem ser vistos como donos de negócios. Aparentemente, o caçador que primeiro estabeleceu as guildas usou escritórios de advocacia como modelo. Acontece que não é preciso pertencer a uma guilda ou passar pelos postos de júnior e sênior para se tornar um caçador parceiro. Cell finalmente entende tudo o que Sam está dizendo. Basicamente, se ele se tornar famoso e alcançar resultados incríveis, as grandes guildas virão correndo atrás dele automaticamente. Sam confirma isso e, feliz, dá um doce a Cell, deixando o cara se perguntando por que essa esquisita está lhe dando um doce. Cell então lembra a Sam que ele não tem contatos nem nada, então será difícil para ele conseguir solicitações adequadas. Sam diz a Cell que vai ajudá-lo nesse aspecto sem cobrar nada. Cell fica surpreso, mas ao mesmo tempo entende por que ela se daria tanto trabalho para ajudá-lo.
Ela diz a Cell que só quer que ele se lembre no futuro que havia uma guilda chamada Janabi que o ajudou quando ele ainda era desconhecido. Em termos simples, ela está ajudando Cell para que ele fique lhe devendo um favor. Ela então dá um envelope a Cell, dizendo que a escolha de realizar a missão contida nele ou não é dele. Cell pergunta o que é, e ela revela que é uma solicitação da cidade de Incheon. Aparentemente, há um lugar chamado Ilha Joudong onde uma zona de corrosão se formou há 2 anos após uma tentativa fracassada de eliminar uma fenda de corrosão. Cell pergunta se seu trabalho é se livrar da fenda, mas Seon diz que seu trabalho é patrulhar a ilha e, se alguma fenda de corrosão adicional aparecer, ele deve cuidar delas. A missão começará em 1 mês, e Seon receberá 5 milhões adiantado com 15 milhões adicionais se a missão for bem-sucedida. Cell diz a Seon que o pagamento não é atraente, considerando que o trabalho é de alto risco. Seon diz a Cell para ficar mais forte e se tornar famoso para que mais dinheiro seja oferecido por seus serviços. Seon então pergunta qual é a sua decisão e, como esperado, ele aceita a solicitação. Mais tarde, Seon liga para seu chefe para lhe contar o quão louco Cell é. Seu chefe pergunta quem ele é, e ela explica que ele é um civil que passou nas provas de seleção com as próprias mãos. O chefe não acha que isso seja algo tão louco, mas ela informa ao chefe que Cell praticamente durou 4 horas contra ela. Mesmo com isso, o chefe ainda acha que Cell durou tanto tempo porque ela estava brincando com ele. Cell então lembra ao chefe que ela é uma caçadora veterana com 10 anos de experiência, e toda sua experiência foi construída sobrevivendo a lugares infernais. Ela menciona que, em casos normais, ela deveria ser capaz de brincar com Cell, mas ele lhe deu trabalho ao durar 4 horas. Seon admite o quão incrível Cell é, dizendo que talvez nunca veja outro monstro como ele. Seu chefe está cansado de ouvi-la elogiar Cell e pergunta se a missão que ela deu a Cell não exigia caçadores com experiência prévia em missões. O homem está preocupado que Cell não consiga lidar com caçadores veteranos, embora seja muito habilidoso. Seon então diz ao chefe para não se preocupar, porque ela já o emparelhou com alguém confiável, Sanga. O chefe decide confiar no julgamento de Seon porque ela é o cérebro da operação na guilda. O chefe então pergunta a Seon como ela acha que Cell seria quando atingisse o nível dela, e Seon confiantemente diz ao chefe que Cell também seria capaz de derrotá-lo. 1 mês antes, Cell recebeu um pedido de uma lança e um elixir em seu apartamento. O elixir é uma poção que os caçadores usam em emergências, e contém mana condensada, o que é muito útil quando mana é urgentemente necessária. Quando se trata de manipular mana, é semelhante a beber água de um purificador de água. Pode-se controlar a mana na atmosfera, armazená-la no corpo e até usá-la quando necessário. O elixir em sua mão permite que ele faça isso em um curto período de tempo. No entanto, Cell usa mana de uma maneira diferente dos outros porque ele pula o processo de armazenamento e absorve e usa diretamente a mana da atmosfera. A vantagem disso é que não há limite, já que Cell usa a mana do ar. Além disso, no processo de absorver e liberar a mana, os canais de mana pelos quais a mana passa se fortalecem gradualmente, o que permite o uso de mais mana. No entanto, a única desvantagem disso é que, até que os canais de mana cresçam, a quantidade que Cell pode manipular é pequena, o que dificulta a produção de uma saída forte em pouco tempo. Cell então decide usar um pouco, já que não há tempo a perder. Ele está convencido de que terá melhorado com seu novo corpo no tempo em que o treinar por 1 mês. Agora, no presente, os caçadores fazem fila para terem suas identidades verificadas antes de serem autorizados a entrar na ilha. Assim que a identidade de Cell é confirmada, o oficial diz a ele que está no Esquadrão 8. Cell se junta ao resto do esquadrão e fica em silêncio enquanto todos falam como papagaios. Nesse momento, ele ouve alguém chamar seu nome e, quando olha para cima, percebe que é Sanga. Ela está usando uma camiseta sem mangas, e há uma cicatriz que atravessa seu ombro. Acontece que eles estão no mesmo esquadrão, e Sanga sugere que trabalhem juntos na missão. Cell pergunta por que ele deveria concordar em trabalhar com ela, e ela o lembra de que ele é mais forte do que ela. Por causa disso, ela acredita que pode aprender com Cell, e Cell a provoca, dizendo que seu ombro está prestes a cair de tanto corar. A incapacidade de Sanga de entender uma piada aparece novamente quando ela pergunta a Cell se seus ombros deslocam com frequência. Cell se lembra da mesma forma que ela literalmente levantou a mão durante a partida deles, o que mostra o quanto ela não tem senso de humor. Momentos depois, o esquadrão é reunido, e o oficial os informa sobre o objetivo da missão, já que há novos caçadores entre eles, que é claramente Cell. Ele menciona que as fendas de corrosão são classificadas como classe 1, classe 2, classe 3 e não classificadas. Quanto mais próximo uma fenda for da classe 1, mais perigosa ela é. Ele acrescenta que a primeira fenda de corrosão a aparecer em uma área específica recebe o nome adicional de Alpha. Acontece que a localização atual da fenda de corrosão Alpha na ilha é a igreja na parte norte.
No entanto, ele os informa que a corrosão ainda é do tipo não classificado. Como a corrosão fica mais forte com o tempo, o oficial insiste para que não se aproximem da fenda. Ele lhes diz que sua missão é patrulhar a área para identificar e eliminar quaisquer fendas de corrosão adicionais que possam ter aparecido. Um loiro no esquadrão fica surpreso por eles estarem embarcando em uma missão de eliminação com um novato entre eles. Antes que Cell perceba, ele nota que todo o esquadrão está agindo de forma estranha com ele porque ele é supostamente um novato. Antes de partirem, eles são informados de que a sala de controle costeiro está ativa e que podem contatá-los se precisarem de ajuda. Com isso, os caçadores são despachados com votos de boa sorte. Ao chegar na ilha, os caçadores experientes começam a traçar um plano, mas Cell interrompe sugerindo que montem uma base no Templo Vajisa para operar a partir de lá. Ele mostra a eles onde o templo fica no mapa, mas os caçadores experientes não acreditam que estão recebendo instruções de um maldito novato. Além disso, eles querem saber por que ele está indo para o templo, e Cell explica que do templo é possível ver a área alvo deles. Além disso, eles conseguem ver toda a região diretamente do pico. Ele menciona que o antigo prédio do templo também está disponível, então eles podem simplesmente usá-lo como alojamento, o que é basicamente a coisa óbvia a se fazer. Os caçadores experientes imediatamente começam a gritar com ele, dizendo que há vários outros lugares onde podem ficar. Um até mesmo pergunta o que eles devem fazer quando forem cercados após escalar desnecessariamente uma montanha. Cell os lembra de que não estão lutando contra milhares de inimigos, então não há como serem cercados. Mesmo Cell tentando convencê-los, os caçadores dizem que não tem motivo para seguir suas ordens, já que ele é muito inexperiente. Cell fica chocado ao ver que também há idiotas na Terra, assim como no outro mundo. Como eles não têm interesse em segui-lo, Cell sugere que cada um siga seu caminho. Cell age e corre em direção ao templo com Sango seguindo. Surpreendentemente, o cara de cabelo amarelo de antes também está o seguindo, fazendo Cell se perguntar por que ele está o seguindo. Cell chama o nome do cara, que é Kim Minjai, perguntando por que ele os está seguindo. Minjai se gaba de que está os seguindo para ficar de olho neles porque são novatos. Cell agradece a Minja por sua consideração, pois está surpreso que haja pelo menos uma pessoa decente no esquadrão. De repente, Cell para completamente, dizendo aos outros dois para pararem também. Ele lhes diz para ficarem quietos e pede a Minja que dê uma espiada por trás da cobertura. Para sua surpresa, há monstros no caminho, e ele imediatamente sugere que peguem outra rota, pois há pelo menos 50 monstros à frente deles. Cell então pergunta a Minja qual é sua habilidade única. Essa pergunta deixa Minja perplexo, pois ele não quer acreditar que Cell esteja planejando lutar contra os monstros. Cell pergunta se não é normal um caçador lutar contra um monstro, e repete a pergunta sobre sua habilidade única. Minja responde que são chamas, e ele pergunta em qual habilidade ele tem mais confiança, ao que Minja revela que é bola de fogo. Cell fica feliz em ouvir isso e diz a Minja que ele vai atacar os monstros ao seu sinal. Minja protesta, dizendo que isso é imprudente, porque são apenas 3 deles contra 50 dos monstros. Ele acrescenta que é a primeira missão deles, e o certo a fazer é chamar os outros caçadores pelo rádio enquanto ainda tem chance. Cell responde sutilmente que os caçadores não chegarão a tempo, pois, ao contrário deles que partiram do Templo Vajisa, os outros estão procurando ao longo da costa. Cell menciona que é imprudente chamar os outros caçadores, pois não há garantia de que aqueles que ouvirem o rádio irão aparecer. Além disso, os monstros podem se tornar uma ameaça para os outros caçadores se espalharem enquanto eles esperam. No fundo, Minja sabe que Cell está certo, porque os outros caçadores podem não vir imediatamente, já que tiveram um conflito mais cedo. Cell informa que a única opção é eles mesmos lidarem com os monstros. Embora a situação pareça desvantajosa, Cell lhes diz que o que precisam fazer é lançar um ataque surpresa. Como estão ficando sem tempo, Cell começa a desenhar o plano na areia. Ele diz a Minja que ele atacará primeiro o centro com uma bola de fogo, enquanto Cell bloqueará as laterais. Pelo plano que Cell está fazendo, Minja fica completamente chocado, pois não consegue acreditar que Cell está antecipando todos os cenários como se já estivesse acostumado com isso. Assim que Cell termina de explicar, Minja entra em ação e atinge os monstros com uma bola de fogo. Isso causa uma grande explosão que consome os monstros atingidos. Minja recua, dizendo que vai levar um tempo antes que ele possa usar outra bola de fogo. Cell avança para continuar o ataque e diz a Minja para disparar outra bola de fogo assim que estiver pronta. Minja confirma a ordem, e Cell enfrenta os inimigos não afetados pelo fogo, fatiando-os como se fossem manteiga. Como Cell é alguém que prefere eficiência em uma missão, ele sempre acreditou na divisão de papéis. Ele planeja enfrentar os monstros até a próxima bola de fogo ficar pronta, mas sabe que não consegue bloquear todos sozinho. É basicamente por isso que é importante que eles dividam os papéis.
Qualquer monstro que escapa do golpe de Cell é derrubado por Sunga, que está logo atrás. Momentos depois, Ninja diz a Cell que está pronto para disparar outra bola de fogo, e Cell imediatamente sai do caminho, dando a Ninja a chance de desferir outro golpe devastador nos inimigos. Em pouco tempo, eles eliminaram os inimigos, e Cell ainda os elogiava pelo bom trabalho quando Ninja saca uma arma, chocando Cell. Antes que pudessem sofrer um ataque cardíaco, Ninja pede que saiam da frente, e Cell suspira aliviado, pois já pensava que Ninja ia atirar no traseiro dele. Cell então implanta um microchip em um monstro morto, revelando que assim que a missão terminar e a área estiver segura, o sucateiro com quem ele tem contrato virá recolher os corpos. Cell não faz ideia do que o cara quer dizer com sucateiro, e Ninja revela que é difícil para eles recuperarem os subprodutos dos cadáveres, pois são obviamente pesados. Marcá-los com chips dá aos sucateiros o direito de virem depois da missão para coletar qualquer coisa de valor. Assim que coletam tudo, eles avaliam os itens, vendem-nos e dividem os lucros. Os sucateiros pegam sua comissão com base no contrato, e o resto vai para o caçador que implantou o chip. Cell pergunta a Ninja se pode confiar nos sucateiros, e ele responde que é por isso que é importante encontrar um bom sucateiro para assinar um contrato. Ninja então elogia Cell, dizendo que ele foi incrível, pois nunca esperava que os três pudessem enfrentar 50 monstros. De repente, os sentidos aguçados de Cell lhe dizem que algo está errado. Sem hesitar, ele agarra Ninja e se joga para frente para desviar de um ataque surpresa de um monstro gigante que os estava espreitando. Felizmente, Ninja escapa ileso, e pergunta o que acabou de atacá-los. Cell observa o monstro mais de perto e menciona que é algum tipo de chefe de nível médio. Cell é pego de surpresa pela chegada do monstro, fazendo-se perguntar se o monstro é o chefe dos outros monstros que eles acabaram de derrotar. Cell também percebe que não é brincadeira, pois a quantidade de mana que ele emite está em um nível completamente diferente dos que eles acabaram de enfrentar. Sem hesitar, ele diz aos dois para ficarem para trás enquanto ele lida com o monstro. Ninja e Sunga acreditam que deveriam ajudar com um movimento de pinça, mas Cell grita para eles recuarem, a menos que queiram voltar para casa em um saco para cadáveres. O nível de seriedade na voz de Cell imediatamente faz os dois recuarem, e no fundo, Cell já analisou a situação e sabe que seria melhor se ele lidasse com o monstro sozinho. Como não há ninguém o atrapalhando, ele conclui que pode simplesmente usar a chama do paradoxo contra o monstro. Assim que Cell está pronto, ele provoca o monstro, dizendo para vir para cima dele. Momentos depois, Ninja pergunta a Sunga se eles não vão ajudar Cell, pois parece que ele está com problemas. Sunga diz a ele que não é preciso, pois pode parecer que Cell está em apuros, mas ele não foi atingido nenhuma vez desde o início da luta. Além disso, os ataques dos quais Cell desvia com facilidade são algo que ela teria dificuldade para enfrentar. Cell está basicamente se esquivando e atacando ao mesmo tempo. Sunga também percebe que toda vez que a lança de Cell acerta um ataque, uma chama negra aparece, fazendo-a se perguntar o que é aquilo. Quanto maior a emissão da chama, mais lento o monstro fica. No começo, parecia que Cell estava com dificuldades, mas na verdade ele está apenas brincando com o monstro. Sunga está totalmente chocada, pois não quer acreditar que Cell seja um caçador novato como ela. Depois que Cell termina de brincar com o monstro, ele faz algo surpreendente ao jogar sua lança para o ar enquanto o monstro corre em sua direção a toda velocidade. Sunga entra em pânico, acreditando que o monstro vai derrubá-lo. Mas assim que o monstro está prestes a alcançar Cell, ele é esmagado pela lança caindo de cima. Cell nem piscou, mostrando quão confiante ele é em suas habilidades. Ele elogia o monstro porque ele ainda conseguia se mover, mesmo tendo queimado toda a sua força. Cell então decide que é hora de finalizar o monstro. Ninja está completamente chocado com o que acabou de testemunhar, pois não há como Cell ter derrotado um monstro tão poderoso com tanta facilidade. Depois que Cell acaba com o monstro, ele pergunta a Ninja se é normal um monstro com aquela força aparecer na ilha. Ninja diz que também estava se perguntando a mesma coisa, porque o monstro nem sequer é o núcleo da fenda de corrosão. Ninja diz que seria possível se eles estivessem em uma fenda de, no mínimo, grau 3. É quando Cell se dá conta de que, durante o briefing da missão, ouviu que a fenda de corrosão alfa não era classificada. Sendo esse o caso, Cell informa aos dois que a fenda de corrosão alfa na ilha subiu para o grau 3. Ela não quer acreditar nisso porque o briefing dizia o contrário, mas Cell a incita a pensar racionalmente. Ele diz a ela que não há como explicar a situação se a fenda não for de grau 3. Ninja entra em pânico ao ouvir isso, pois a diferença entre uma fenda não classificada e uma de grau 3 é como o dia e a noite. Ninja revela que, se isso for verdade, os caçadores estão em risco e podem nem mesmo voltar vivos. Ninja imediatamente sugere que eles salvem os outros caçadores, pois com a habilidade de Cell, eles têm uma chance. No entanto, Cell rejeita a oferta imediatamente, dizendo que não está interessado.
Minja pergunta por que ele está recusando o pedido, e ele revela que não há como salvar todos os caçadores da ilha sozinho. Ele lembra a Minja que é humano e também tem seus limites. Ele lembra aos dois que a missão deles não é salvar caçadores em perigo, mas identificar e eliminar quaisquer novas fendas de corrosão que surgiram. Além disso, ele os informa que é óbvio que nem todos sobreviverão, o que faz parte do trabalho. Sung então pergunta a Cell o que ele faria se estivesse na situação dos caçadores. Cell não entende aonde ela quer chegar, e ela lhe diz que ele teria implorado para ser salvo. E com uma voz severa, Cell os informa que não está se recusando por não entender as emoções humanas. Ele lhes diz que está falando apenas sobre o resultado, porque neste mundo, há mortes que são inevitáveis. Ele lhes diz que, ao se deparar com mortes assim, é normal simplesmente morrer. Cell os exorta a não agirem com emoções, pois não sobreviverão em um mundo cruel com esse tipo de mentalidade. Mais tarde naquela noite, eles chegam ao templo, e depois de vasculhar o templo, Cell diz aos dois que o prédio é seguro. Minjai então diz que é bom que eles possam ver a localização dos outros caçadores por causa de suas luzes. No entanto, Cell não apoia totalmente isso, pois usar luzes é um convite claro para o inimigo. Ele sabe que os caçadores conseguirão lidar com monstros normais, mas está preocupado que um monstro mais forte, como o de antes, possa aparecer novamente. Cell então decide enviar um aviso, dizendo aos caçadores que existe a possibilidade de a fenda ter se tornado de grau 3. Ele os exorta a se absterem de usar luzes de forma imprudente, pois isso pode colocá-los em perigo. Cell então pergunta a Minjai se os outros monstros desaparecerão se o núcleo da fenda for destruído, e Minjai confirma. Ele informa a Cell que, sem a energia que irradia da fenda, a zona corrompida desaparecerá. No momento em que Cell ouve isso, ele conclui que sua missão é simples, que é destruir a fenda de corrosão. Mais tarde naquela noite, quando os dois estão dormindo, Cell se prepara para sair. Antes de sair, ele deixa um dispositivo de alarme que dispararia se um monstro se aproximasse, e Cell acredita que poderá ir e voltar sem se preocupar com eles. Enquanto atravessa a floresta, Cell fica feliz por ter confirmado a localização da fenda de corrosão alfa durante o briefing. Cell acredita que as coisas dariam certo facilmente, mas ele acaba dando azar ao encontrar outro monstro de nível chefe, que parece ainda mais assustador do que o que ele enfrentou antes. Mais cedo, na sala de situação da Associação de Caçadores, eles estão em pânico porque perderam os sinais de alguns caçadores da equipe 5, e eles são dados como mortos. Como se isso não bastasse, há relatos de que os monstros estão se movendo de forma organizada, e já há uma baixa confirmada na equipe 3. O líder da equipe grita de frustração, se perguntando qual é o problema, pois os combatentes deveriam estar investigando uma fenda de corrosão não classificada. Em pânico, o líder da equipe declara uma emergência, dizendo aos superiores que eles vão precisar de reforços. Ele exige que eles ativem a rede de contatos de emergência e enviem um pedido urgente de cooperação a todos os caçadores nas proximidades. Eles estão no meio disso quando ele é informado de que alguém está se aproximando da fenda de corrosão alfa. O líder da equipe entra em pânico quando ouve isso e diz a seus subordinados para contatar quem quer que seja e mandá-lo parar. Um dos oficiais recebe o relatório de que o caçador que se dirige à corrosão alfa é Cell, da equipe 8. O líder da equipe ordena que eles se conectem ao terminal de Cell para confirmar imediatamente que ele está vivo. O líder da equipe fica surpreso que Cell seja o primeiro a entender a situação, pois uma melhoria de fenda é um evento sem precedentes. Ele percebe que, como Cell é o único indo em direção à corrosão alfa, isso basicamente mostra que ele é o único com uma resposta. Quando eles finalmente contatam Cell, ele já está enfrentando a besta aterrorizante que encontrou. Cell grita com os que estão na sala de controle, dizendo que são loucos por não realizarem uma investigação completa para confirmar se a fenda é realmente uma corrosão não classificada. Cell faz questão de xingá-los de todos os nomes, fazendo com que os oficiais considerem silenciá-lo. Enquanto foge da besta, Cell percebe que sua chama do paradoxo não tem o que é preciso para derrotar a besta. Isso significa que ele tem que reduzir a vida da besta com a chama do paradoxo e depois finalizá-la com sua lança. No entanto, Cell está enfrentando um problema porque ele já extraiu muita mana da ilha ao enfrentar o chefe de nível médio de antes. Isso deixou sua chama do paradoxo um pouco fraca, e como ele não pode sair da ilha, Cell decide encontrar um lugar onde possa extrair mana. Após alguns minutos correndo, ele finalmente encontra o que estava procurando, que é a fenda alfa. Sem hesitar, Cell mergulha na fenda enquanto provoca a besta, dizendo para ela acompanhá-lo, pois há algo que ele precisa confirmar. De volta à sala de situação, eles ficam chocados quando o sinal de GPS de Cell desaparece de repente, e eles percebem que ele entrou na fenda de corrosão alfa. Uma vez dentro da fenda, Cell expressa sua surpresa com o quão limpa a fenda é. Além disso, é bem grande,
E Cell se pergunta quão grandes serão as fendas de grau 1 e grau 2 se a não classificada já é deste tamanho. Nesse momento, o monstro-chefe aparece em cena, e Cell percebe que é hora de terminar a batalha. Cell sempre teve um problema com a chama do paradoxo, e este é o fato de que ela se espalha para todos os seres vivos, exceto ele. A chama é capaz de eliminar um aliado, e às vezes atinge um nível que ele não consegue mais controlar. Esta é a única desvantagem que a habilidade tem. Mas se ele está lutando sozinho, não é uma grande desvantagem, pois ele pode lutar da maneira que quiser. Cell balança sua arma contra o monstro, liberando uma grande onda de chamas sobre ele, enquanto também absorve mana em cada canto de seu corpo. Isso alarga seus canais de mana, tornando-o ainda mais forte, e uma respiração profunda disso mostra a Cell o que ele estava perdendo até agora. Nesse momento, o monstro grita, e Cell imediatamente percebe o que ele está tramando. Em pouco tempo, outros monstros aparecem em cena, e Cell não fica surpreso, pois sabe que o monstro estava chamando reforços com seu grito irritante. No entanto, Cell diz ao monstro-chefe que um jogo de números é inútil. Cell cria uma barreira de chamas ao seu redor, aniquilando os monstros enquanto diz a eles que já está mais forte do que antes, embora não seja tão forte quanto era no outro mundo. Segundo Minjai, o núcleo da fenda será o monstro mais forte da fenda. De repente, Cell é atacado por trás por um monstro que pode falar, mas ele consegue desviar do ataque. Quando ele olha para trás, vê um monstro feio olhando para ele. Cell fica surpreso que o monstro seja inteligente, pois pode falar e até espera sua chama do paradoxo se extinguir antes de se mostrar. Com um olhar mais atento, ele percebe que o monstro à sua frente é o núcleo da fenda. Com o nível de poder atual que ele tem, Cell acredita que um combo de 4 golpes é possível para ele. Sem hesitar, ele faz seu movimento. Ele atira sua lança no monstro, mas ele a bloqueia com sua lança. No entanto, a força da lança continua pressionando a espada, e Cell ativa uma habilidade chamada Lança de Órbita Dupla. De repente, a lança libera uma enorme explosão de energia que atravessa a lança do monstro antes de penetrar em seu corpo, liberando uma explosão devastadora para destruir o corpo do monstro. Acontece que a lança de órbita dupla é uma trajetória azul gerada seguindo o caminho de seu ataque. Essa trajetória imita o primeiro golpe, mas o repete 4 vezes. É basicamente uma técnica que repete 4 ataques consecutivos. E se a trajetória azul atacar um pouco tarde, ela completa uma rodada de lança complicada de 2 partes que é absolutamente difícil de desviar. Neste ponto, o monstro já está saltando em direção a Cell, pronto para derrubá-lo. No entanto, isso acaba sendo seu erro, pois a lança se aproxima no momento certo. Cell agarra a lança, desferindo um golpe poderoso para cortar o monstro antes de liberar o golpe final que estilhaça o corpo do inimigo. Surpreendentemente, depois de derrotar o monstro, ele não desaparece, e Cell recebe uma caixa. Enquanto isso, os da sala de controle ainda estavam em pânico e acreditavam que tudo estava acabado porque os monstros continuavam se espalhando. A equipe assiste horrorizada, dizendo que apenas um milagre pode salvá-los, pois todos os caçadores serão exterminados, já que negaram seu pedido de reforços. De repente, o líder da equipe é informado de que Cell, que entrou na fenda, acabou de enviar uma mensagem. O líder da equipe exige saber os detalhes da missão, e eles a exibem na tela principal. Para surpresa deles, Cell os informa que a corrosão alfa foi resolvida. Assim como Cell disse, eles começaram a receber sinais de que a fenda havia desaparecido, e todos os monstros começaram a desaparecer. O líder da equipe fica estupefato ao ouvir isso, pois não é nada menos que um milagre, exatamente como ele havia rezado, mas ele se pergunta como Cell conseguiu. Momentos antes, Sung e Minjai se viram cercados por uma horda de monstros. Com Cell em lugar nenhum, Minjai pergunta a Sunga se há alguma chance de saírem vivos. Sunga percebe que o cara já está no seu limite, e nem ela sabe por quanto tempo mais consegue aguentar. Um dos monstros avança sobre eles, e Sunga se prepara para lutar, mas percebe uma verdade sombria. Ela percebe que já está no seu limite e suas pernas nem se movem. Sunga fecha os olhos enquanto espera a morte chegar. Numa surpreendente reviravolta, Cell derrotou o núcleo naquele exato momento, e os monstros começaram a desaparecer. Mais tarde, Cell chega ao ponto de encontro dos caçadores da ilha e percebe que há muitas pessoas feridas. Ele percebe que as criaturas da corrosão se enfureceram enquanto ele estava fora. Os outros caçadores que não estavam prontos para trabalhar com Cell antes já receberam a notícia de que foi ele quem derrubou a fenda sozinho. Todos estão chocados e incrédulos, pois uma fenda de grau 3 não é algo que um novato possa simplesmente enfrentar. Cell logo encontra seus companheiros de equipe e Minjai expressa seu choque por Cell ter enfrentado a fenda sozinho. Cell então diz a Minjai que seu coração queria fazer a coisa certa. Cell já tinha decidido que ia bancar o mocinho, já que as coisas já tinham corrido bem.
Eles ainda estão discutindo isso quando um oficial aparece dizendo a Cell que ele é Bayon Jun-tae e que é da Corporação Operacional da Coreia. Aparentemente, ele é o gerente da terceira filial da província de Incheon do Norte. Bayon diz a Cell que o prefeito gostaria de vê-lo. Momentos depois, Cell chega ao escritório do prefeito sob forte chuva, mas Cell não se importa muito, pois está querendo renegociar sua recompensa. Ao chegar ao prédio, ele é recebido por Lee Pil-jae, o oficial de comunicações e ligação. A caminho do escritório do prefeito, Pil-jae informa a Cell que o prefeito estava ansioso pela reunião, revelando que ficou chocado quando recebeu o relatório da ilha. Acontece que o prefeito cancelou toda a sua agenda depois de receber o relatório, e Cell o provoca, dizendo que ele não deveria ter feito isso porque ele nem fez nada impressionante. Pil-jae diz a Cell para não dizer isso, porque um caçador novato destruindo uma fenda de corrosão de grau 3 sozinho não acontece desde a época em que o primeiro caçador ainda estava ativo. Cell fica surpreso que alguém já tenha feito isso antes, e ele acredita que esse cara deve ser o verdadeiro. Não muito depois disso, eles chegam ao escritório do prefeito. O prefeito, Park Jeon, dá as boas-vindas a Cell, ao mesmo tempo que se desculpa por tê-lo chamado com um tempo tão horrível. Jeon então diz a Cell para se sentar enquanto ordena a Pil-jae que lhes traga café. Quando estão a sós, Jeon o elogia, dizendo que ele prestou um grande serviço ao país. Ele admite que a ilha era uma dor de cabeça para lidar porque o orçamento deles era limitado, então contratar uma guilda cara era difícil. Siuk responde que tem quase certeza de que o homem está feliz que o problema foi resolvido, já que ele conseguiu cuidar disso a um custo relativamente baixo. Jihan confirma isso enquanto pergunta a Siuk se é verdade que está em sua primeira missão, e Siuk diz que sim. O prefeito se levanta animado, dizendo que está orgulhoso de Cell porque seus primeiros passos foram em Incheon. Ele começa a falar sobre como a Coreia é o país mais seguro do mundo, deixando Cell se perguntando o que deu naquele cara de repente. O prefeito continua dizendo que Incheon é um dos lugares-chave no país porque é um centro comercial. Além disso, o projeto da Zona Econômica Livre está atraindo estrangeiros que querem investir. Na verdade, tem havido tantos que é difícil escolher um. O prefeito diz a Cell que há fundos massivos chegando através das cidades internacionais de Incheon. O prefeito então diz a Cell que vai fornecer toda a assistência que puder para facilitar a vida de Cell como um caçador. A caminho do gabinete do prefeito, Bayon perguntou a Cell qual era seu propósito em ser um caçador. Cell faz uma analogia dizendo que alguém sempre tem que estar lá para desentupir o vaso sanitário. Ao ouvir isso, Bayon diz a Seol que tem certeza de que ele se tornará famoso e extremamente popular. Ele também sabe que empresas começarão a implorar para que ele grave comerciais para elas, e ele pode até ser recrutado para programas de TV famosos. Seol percebe que Bayon está preocupado que ele mude por causa da fama, e Bayon confirma isso. Bayon diz que há muitos casos de caçadores promissores que ficam inebriados com popularidade e honra, fazendo-os perder de vista seu dever. Ele diz que isso não é chocante porque é natural. Ele acrescenta que o único lugar seguro é a Coreia, e é chamado de o último santuário que restou na Terra. Bayon o avisa que o que ele conquistou é incrível, o que significa que muitas pessoas o observarão com interesse. Bayon diz a Cell que deseja que ele continue a ser um símbolo de esperança. Agora que Cell está no gabinete do prefeito, ele percebe que o prefeito está basicamente expondo tudo sem rodeios. No entanto, ele sabe que o prefeito logo aprenderá que ele não é alguém que se deixa influenciar facilmente por coisas assim. Cell viveu por tanto tempo, sofreu inúmeras dificuldades, tornando tudo isso insignificante para ele. Cell então pergunta ao prefeito se há algo que ele queira dele, já que não há como ele apoiá-lo de graça. Cell parte para o ataque, dizendo ao prefeito que tem certeza de que ele está querendo aumentar seus índices de aprovação para a reeleição. O prefeito fica surpreso com o quão bem informado Cell está, e Cell menciona que se pode encontrar tudo no celular. O prefeito fica chocado com o quanto Cell sabe e pergunta se ele realmente não precisava de aprovação da prefeitura. Acontece que o prefeito está realmente certo, porque ele precisa da permissão do prefeito para participar de missões, já que é um novato. Cell percebe que, se o prefeito apresentar bem a situação, poderia dizer que Cell foi um talento que ele descobriu em Incheon. O prefeito então diz a Cell que sempre manteve relacionamentos com muitas empresas estrangeiras e nacionais. Ele bate no pacote de café na mesa dizendo que o contrato da modelo que grava o comercial da marca de café expiraria em breve. Ele acredita que eles deveriam substituir o rosto dela pelo rosto de Cell. Ele está prestes a continuar com sua ladainha quando Cell derruba a xícara de café, perguntando ao prefeito se ele o considera alguém barato. O prefeito fica confuso com isso, e só que menciona que, pelo rumo que as coisas estão tomando no mundo, parece que o mundo precisa de alguém que possa mudar a atmosfera sombria. Ele avisa ao prefeito que, se continuar trabalhando como caçador, poderá conseguir tudo que o prefeito está lhe prometendo com muita facilidade.
Shock se levanta para sair enquanto o prefeito tenta convencê-lo, dizendo que pode lhe fornecer comissões seguras e bem pagas. Shock vai embora, dizendo que as ofertas dele são um lixo e que ele pode entregá-las a sua modelo de café instantâneo. Enquanto isso, um homem estranho é visto recebendo um relatório sobre como o teste deles na ilha foi um fracasso, graças à intervenção de Siu. Eles conseguem obter um clipe de sua partida dos testes de seleção, e o homem estranho fica curioso sobre a chama negra ao redor de seu corpo. Desde o início dos rankings, acontece que o primeiro dia de cada mês é quando os rankings são sempre atualizados, e toda a nação sempre espera por isso. Todos estão ansiosos como de costume porque querem saber quem será o caçador número 1. Mesmo que não haja muitas mudanças nos rankings, é uma fonte de entretenimento para o público. Sion também está interessada nos rankings porque quer saber se Cell vai estar neles. No final, acaba sendo muito diferente. Em 10º lugar está Cell, enquanto o 5º lugar é dado a Kim Chaeyoung. Choi Oreun ficou em 3º lugar, enquanto Jang Tae-sel ficou em 2º lugar. E quanto ao 1º lugar, acaba por ser ninguém menos que Cell. Isso acabou lhe rendendo uma grande conferência de imprensa onde ele deve responder a perguntas. Todo o foco está em Cell porque ele é um novato e limpou uma fenda de grau 3. Cell é bombardeado com perguntas sobre como conseguiu limpar a fenda. E depois de tantas perguntas, Cell finalmente pede uma última pergunta. O repórter pergunta qual é a sua resolução, e ele lhes assegura que fará o seu melhor. Mais tarde, Siuk é convidado pelo presidente da associação, Moon, para um passeio. Ele o leva para onde a prisão de Gonzo costumava ser. Há um grande buraco no chão onde Gonzo costumava estar, e Moon informa que o que ele está encarando é o destino de muitos países. Aparentemente, a maioria dos países perdeu suas capacidades administrativas após o surgimento da fenda de corrosão. No entanto, a Coreia do Sul se tornou uma potência que defendeu com sucesso a nação e até fez avanços tecnológicos. Ele revela que o helicóptero em questão é parte da proeza tecnológica do país, porque funciona com mana e bloqueia o ruído externo. Siuk pergunta a Moon se foi assim que os países que não conseguiram lidar com a fenda acabaram, e Moon diz que sim, revelando que muitas capitais desapareceram após o surgimento das fendas de corrosão. Moon sugere que eles olhem mais de perto. E enquanto se aproximam da cratera, ele menciona que havia 8 das fendas de corrosão mais perigosas do mundo, e a prisão Gonzo é uma delas. Acontece que a prisão Gonzo se formou há 13 anos, espalhando-se pela cidade sem nenhum sinal ou aviso. Mesmo que alguns tenham sobrevivido, eles ainda foram arrastados porque toda a área já havia se tornado uma zona de corrosão. Em questão de dias, a cidade inteira desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto deixam o local, Moon avisa Cell que o poder no mundo não mudou tanto, mas os poderes centrais enfraqueceram. No fundo, Cell fica feliz por estar aprendendo todas essas informações, mas, ao mesmo tempo, não entende por que precisa vir ao local para sabê-las. Moon então revela que Yeon de Taebaek veio vê-lo alguns dias atrás, e parece que ele está bravo porque Cell não vai se juntar à sua guilda. Na verdade, ele perguntou pelo paradeiro de Cell, mas Moon garante a Cell que não deu, já que é obviamente informação pessoal. Moon diz a Cell que a guilda Taebaek tem uma ideologia que gira em torno da sobrevivência do mais apto. E se Cell não fizer o que eles querem, eles podem querer subjugá-lo com a força. Cell não consegue acreditar que eles vão chegar a esse ponto, mas ao mesmo tempo, ele está preocupado por não conseguir enfrentar Yeon no momento. Moon então menciona o fato de que Cell parece alguém que não quer se filiar a nenhuma guilda para poder fazer as coisas do seu jeito, e Cell confirma isso. Moon avisa Cell que ele tem que elevar seus padrões se quiser impedir que a Taebaek venha atrás dele. Ele menciona que há uma maneira de fazer isso, e uma delas é aceitar missões do presidente da associação. No momento em que Siuk ouve isso, ele não se surpreende, pois já sabe que há um motivo por trás de tudo. Shock imediatamente pergunta ao homem o que ele quer, porque tem certeza de que ele não lhe dará missões de graça. Moon diz a Cell que tudo o que ele quer é que ele se lembre que o ajudou. Ele então lhe passa um envelope, dizendo-lhe para verificar o conteúdo. Shu acredita que tirou a sorte grande porque é um acordo do presidente, o que não é tão ruim para construir uma reputação. Shu pergunta ao homem o que ele deve fazer, e o homem revela que ele deve escoltar um navio de carga de Busan para a cidade de Nanning. Ele menciona que o transporte não é fácil, graças às fendas de corrosão que aparecem em todos os lugares. Shock então verifica as listas do que ele deve escoltar e percebe que são todos itens de luxo, incluindo um carro. Cell fica surpreso com isso e expressa seu choque com o que as pessoas ainda consideram uma necessidade, e Moon informa que tudo na lista são necessidades para algumas pessoas. Moon espera que Cell entenda isso, mas Cell diz que não, porque não entende a necessidade dessas coisas em um país onde o governo já está em pedaços. Moon diz que muitos países podem estar entrando em colapso por causa das fendas, mas isso não significa que a política internacional se tornou obsoleta.
Cell percebe imediatamente que a missão é para manter relações internacionais. Sendo esse o caso, Cell tira o cinto de segurança e diz ao homem que não tem interesse na missão. Moon fica chocado ao ouvir isso e avisa Cell que o governo coreano leva a missão a sério. Mesmo com isso, Cell diz a Moon que não está interessado. Cell diz ao velho que seria tolice da parte dele se envolver em política internacional. O velho fica furioso por Cell estar rejeitando a oferta e tenta lembrá-lo de que ele é apenas um novo caçador que estreou não faz muito tempo, mas Cell não se importa e joga os papéis da missão para fora do helicóptero. Cell também abre a porta, agradecendo ao velho pela carona, mas o avisa que vai voltar nadando para Seul sozinho. Sem hesitar, Cell mergulha do helicóptero e cai na água abaixo, deixando o homem totalmente chocado. Mais tarde, Cell emerge no aeroporto de Incheon e sai casualmente da água. Ele encontra um trabalhador do porto, e os dois trocam cumprimentos casualmente como se não fosse nada. Como ele pode ser ameaçado no futuro, Cell decide que a primeira coisa que tem a fazer é se fortalecer. Ele planeja fazer isso aceitando as missões mais difíceis para que possa se tornar um figurão que não será influenciado por mais ninguém. Cell olha em seu telefone e logo encontra uma missão que parece ser o que ele quer. Esta é uma missão para resgatar vítimas de sequestro na ilha de Tsushima, e a classificação estimada é de grau 2. Cell então respira fundo com a percepção de que ficará ocupado por um tempo. Aparentemente, em 3 de setembro, pescadores da ilha Gaioji e de Tonjeon saíram para o mar, mas o mar estava diferente do habitual porque criaturas da corrosão que se aninharam na ilha Tsushima apareceram e sequestraram os pescadores como se os estivessem caçando. De acordo com as palavras de um sobrevivente que mal conseguiu escapar, os pescadores capturados ainda estão vivos. A missão exige que Cell vá para a ilha Tsushima para resgatar os reféns capturados e eliminar a fenda de corrosão. Quanto à recompensa, é de 55 milhões de wons, e Cell sabe que todo o dinheiro será dele se ele cumprir a missão sozinho. Além disso, ele será chamado de herói se conseguir realizar isso sozinho. Embora o desafio valha a pena, Cell se lembra do que disseram sobre os níveis e as criaturas que residem neles. Dizem que uma fenda de corrosão de nível 3 tem o poder destrutivo de um tanque, mas uma criatura de fenda de corrosão de nível 2 é do nível de um desastre natural. Quanto ao nível 1, o país inteiro teria que se mobilizar para tentar subjugar uma única criatura da corrosão. Ele sabe que conseguiu lidar com a fenda de nível 3 por causa da chama do paradoxo, mas se pergunta se consegue aguentar uma de nível 2 sozinho. Para garantir, ele conclui que pode precisar de alguém útil, mas o problema é encontrar alguém que esteja disposto a aceitar o pedido de um civil. Ele se pergunta se realmente não há ninguém que possa, mas de repente lhe ocorre que há alguém que pode. Logo depois, Cell e sua parceira, que não é ninguém menos que Sanga, embarcam em um navio em direção ao seu destino. Sanga pergunta a ele quando eles chegarão ao seu destino, e ele responde que eles têm cerca de 1 hora. Ele a aconselha a recuperar sua estamina antes de chegarem lá, porque a batalha será mais difícil do que da última vez. Enquanto Cell está ocupado dizendo tudo isso, Sanga está mais curiosa sobre a ombreira de metal em seu ombro. Ela pergunta a ele sobre isso porque, pela aparência, parece ser uma edição limitada, deixando-a curiosa sobre como ele a conseguiu. Cell está cansado de ouvir a garota falar e é forçado a dizer a ela que o negociante de sucata com quem ele contratou foi quem lhe deu de presente. Sunga fica surpresa com isso porque o lugar com o qual ela contratou nem sequer lhe deu nada útil. Cell a provoca, dizendo que o nível de expectativa é diferente porque ele é uma promessa em ascensão que lidou com uma fenda de corrosão de nível 3 sozinho, ao contrário dela, que é apenas uma novata de merda com nada além do título de oradora da academia. Cell percebe a expressão fria no rosto dela e sabe que ela se sentiu ofendida com sua declaração, mas ele usa isso para dizer a ela para ficar mais forte e se tornar famosa para evitar mais insultos. Alguns dias antes, Cell havia procurado Sanga para dizer que precisava de uma companheira de equipe. Sanga inicialmente hesitou porque eles quase morreram em uma fenda de nível 3, e Cell está sugerindo que eles enfrentem uma fenda de nível 2. Cell consegue convencê-la perguntando se ela está interessada em ficar mais forte. Ele garantiu a ela que poderia torná-la mais forte do que ela é atualmente. Acontece que Sanga até tem um motivo pessoal para querer ficar mais forte, e ela pularia até no próprio inferno se isso significasse ficar mais forte. Momentos depois, o alarme do navio dispara, avisando que há um objeto não identificado à frente. Em pouco tempo, eles entram em contato com 5 navios. Cell ainda está tentando decidir o próximo curso de ação quando vê Sunga levitando, o que o deixa chocado. Sunga fica surpresa que Cell não consiga fazer isso e cora de empolgação por finalmente ter encontrado algo que Cell não consegue fazer. Ela ri alto, zombando de Cell por não conseguir fazer isso. Para se moverem facilmente, Sanga é forçada a carregar Cell nas costas. E quando eles estão mais perto dos navios, Cell diz a Sanga para cuidar do navio mais próximo. Sanga pergunta por quê,
e ele revela que os que estão mais atrás parecem ser mais perigosos do que os que estão perto deles. Sung aceita a ordem, mas ao se aproximar do navio, ela nota uma figura humana. Mas Cell diz para ela olhar de novo porque o que ela está vendo não é humano. Cell assume o navio que ele quer limpar e, como previsto, encontra humanos transformados no navio. Esses humanos perderam sua humanidade e se tornaram totalmente agressivos. Sanga pousa bruscamente no navio, chamando a atenção para si mesma. Os monstros atacam, e Cell elimina facilmente a primeira onda. Com isso, ele percebe que são monstros de baixo nível. Ele espera que Sanga também esteja agindo com moderação, mas, para sua surpresa, Sanga está usando todo o seu poder contra os monstros fracos. Cell imediatamente a chama pelo nome para diverti-la, dizendo que ela está usando mana demais. Ele avisa que, se ela continuar assim, ficará sem mana em pouco tempo. Ele diz a ela que tudo o que ela precisa para o nível atual é uma pequena quantidade de mana, e Sunga se lembra do que Cell disse sobre ensiná-la a se tornar mais forte. Seguindo a instrução de Cell, Sunga reduz a quantidade de poder de fogo que está usando, mas Cell ainda avisa que ainda é demais. Como a vida dos fracos é uma tragédia, Sunga decidiu que nunca mais será uma fraca. Enquanto destroça os inimigos, Sunga reitera com confiança seu desejo de se tornar ainda mais forte. Momentos depois, Sanga termina de eliminar os monstros e pergunta a Cell se acabou. Cell a informa que já cuidou dos outros barcos. Sanga agradece relutantemente a Cell, dizendo que aprendeu muito com o conselho que ele lhe deu. Cell a provoca, dizendo que ela não precisa agradecê-lo porque o mundo está cheio de pessoas que não aprenderiam nem se ele lhes desse tudo de mão beijada. Sanga se abre, dizendo que esta é a primeira vez que alguém a aconselha, e Cell fica chocado com isso. Ele pergunta o que lhe ensinaram na academia, e ela revela que, como aprendia tudo rapidamente, eles não se deram ao trabalho de lhe ensinar os fundamentos. Cell então a provoca, perguntando se ela não acha que vai se tornar mais forte que ele se ele continuar a ensiná-la do jeito que está. Com lágrimas nos olhos, ela diz a Cell que nunca conseguiu superar um único professor. Cell fica surpreso ao ver a garota em um estado tão emocional e diz casualmente que ela não precisa se preocupar com isso, porque não vai acontecer com ele, já que ele vai garantir que ela continue a admirá-lo pelo resto da vida. Quando estão prestes a avançar, os marinheiros dizem a Cell e Sanga que permanecerão de guarda caso eles precisem deles. Antes de iniciarem sua jornada, Cell diz a Sanga que, segundo o sobrevivente, os reféns estão no santuário, e Sanga informa a Cell que há 2 santuários na ilha. Há o Santuário Gaijin e o Santuário Atazumi. Se olharem para a distância, Cell acredita que o Santuário Gaijin deve ser a primeira parada, e Sanga diz que eles podem chegar lá em algumas horas a pé. Cell sabe que isso não é um problema, mas o problema é o fato de que, quando voltarem, terão que levar consigo 15 reféns, de acordo com o relatório do sobrevivente. Além disso, Cell pode sentir uma mana sinistra além da névoa, e ele tem certeza de que as criaturas da corrosão na ilha os perseguirão como loucas. Cell ainda está pensando em uma saída quando avista um veículo à distância, e tudo imediatamente se torna claro. Ele pergunta a Sanga se ela é uma boa motorista, e Sanga diz que sim. Momentos depois, Cell já está implorando por sua vida porque Sanga está dirigindo o veículo como se fosse seu último dia na Terra. Ela provoca Cell, dizendo para ele assumir o volante se não gostar do jeito que ela dirige. Cell diz a ela para esquecer, e ele pula para o teto do veículo pronto para enfrentar os monstros que já os estão perseguindo. Cell saca uma funda de flecha e arremessa contra os monstros. Isso elimina um monte de monstros, e ao puxá-la de volta, ainda faz o mesmo. Nesse momento, Cell percebe que monstros já estão saltando em sua direção pela esquerda e avisa Sanga. Sanga mostra o quão louca motorista ela é ao manobrar da maneira mais perigosa possível para se livrar dos monstros. Sunga dirige o ônibus em 2 rodas para afastar os monstros, e é nesse ponto que Cell deseja que ele estivesse dirigindo. Enquanto eles atravessam as estradas solitárias, os monstros seguem seu encalço, perseguindo-os como formigas atrás de açúcar. Pouco tempo depois, eles chegam, e Sunga menciona os monstros atrás deles, mas Cell diz a ela para não se preocupar, porque ele vai cuidar deles. Sunga dirige o ônibus para dentro do santuário, e Cell imediatamente libera a chama do paradoxo para bloquear a entrada do santuário, consumindo qualquer monstro que se aproxime. Momentos depois, eles encontram os reféns amarrados. Sanga se aproxima para se apresentar, mas em vez de comemorar que foram salvos, os reféns começam a agir da maneira mais estranha. Lágrimas escorrem por seus rostos enquanto eles insistem para que Sanga fuja, e Sanga se pergunta por que está sendo avisada. Sem que ela saiba, um monstro samurai gigante apareceu atrás dela, pronto para derrubá-la. Felizmente para ela, Cell consegue bloquear o ataque do samurai, e Cell diz a Sanga para levar os sobreviventes para o carro enquanto ele cuida do samurai. Uma batalha feroz começa imediatamente entre o samurai e Cell.
O samurai parece imponente enquanto tenta derrubar Cell, mas mesmo com a diferença de altura, Cell não está com medo. De repente, Sanga aparece do nada e atinge o samurai com o veículo, derrubando-o no chão. Com o samurai no chão, Cell elogia a engenhosidade de Sanga, mas ela apenas diz para ele entrar. Cell acaba ficando em cima do veículo enquanto os reféns estão seguros dentro dele. A viagem está correndo bem até que eles percebem que os monstros estão esperando por eles à frente. Cell também percebe que o samurai ainda está vivo, mesmo depois de ser atingido por um carro. Com uma tonelada de monstros em seu caminho, Cell diz a Sanga para lhe dar sua espada. Sanga fica surpresa ao ouvir isso, pois pedir a espada de um espadachim é um grande insulto. Cell então pergunta o que ela prefere, sua honra ou salvar os reféns. Sanga não tem escolha a não ser entregar sua espada, e Cell a pega, pronto para usá-la. Surpreendentemente, havia um dispositivo estranho em seu pulso. E embora Cell não quisesse usá-lo tão cedo, ele percebe que não tem escolha naquele momento. Acontece que a luva estava dentro da caixa que lhe foi dada na ilha após derrotar o núcleo. Não era uma luva qualquer, porque podia coletar mana da atmosfera. Quando Cell a viu pela primeira vez, ele acreditou que era para suplementar a mana de alguém. No entanto, para Cell, era mais do que isso. Acontece que a capacidade máxima de armazenamento de mana da luva é de 5 minutos. Durante esses 5 minutos, ele tem o que é preciso para ser forte como Sihon. Com os monstros tentando bloquear seu caminho, Cell segura sua lança e espada em preparação para desferir um ataque devastador. Cell lança seu ataque avassalador sobre os monstros, derrubando todos eles de uma só vez. Sunga fica em choque e incrédula porque não consegue acreditar no que acabou de acontecer na sua frente. Como o caminho agora está livre, Cell diz a Sunga para ir para o porto sem olhar para trás. Conforme a jornada continua, Cell fica surpreso ao descobrir que não há fim para os monstros corrompidos. Eles continuam vindo atrás deles, e Sunga diz a Cell que seria melhor saírem e lidarem com os monstros porque o carro já está no seu limite. No entanto, Cell diz para ela continuar dirigindo, e nesse momento, eles cruzam uma barreira estranha que, surpreendentemente, mantém os monstros do outro lado. Todos os monstros acham difícil atravessar a barreira enquanto o veículo se afasta facilmente. Sanga fica em choque e olha ao redor para tentar descobrir por que os monstros de repente pararam de persegui-los. Ela avista um símbolo brilhante na parede, o que a faz se perguntar se é por causa do símbolo. Sanga se lembra que, antes de partirem, Siuka havia esculpido o símbolo ali, dizendo que era uma geometria de formação protetora. Sanga perguntou o que era, e ele respondeu que era um método que repele monstros. Sanga ficou curiosa e perguntou onde ele aprendeu aquilo, mas Siuka disse a ela que ela nunca entenderia, mesmo que ele contasse. A simples razão é que ele aprendeu a habilidade enquanto ainda estava no outro mundo. Agora, no presente, Sanga pergunta a Siuka se o método pode repelir qualquer monstro, mas Siuka diz que não. Ele a informa que a barreira não funciona nos monstros de verdade. Siuka está dizendo isso a Sunga quando o samurai atravessa a barreira como se não houvesse nada ali. O olho direito do samurai começa a brilhar, e o laser vermelho alcança o veículo. Sanga reconhece isso imediatamente, dizendo que se chama o olho da mente. Siuka fica confuso com isso, mas ele sabe com certeza que a atmosfera ao redor ficou sombria. No entanto, ele não se sente ameaçado por isso, mas de repente percebe que Sanga já está tremendo com isso. Sanga menciona que o olho da mente é a habilidade de prever os ataques de um oponente. Ela revela que, mesmo para mestres habilidosos, é uma técnica difícil. Vendo como Sanga está trêmula, Cell insiste para que ela não tenha medo, porque técnicas como o olho da mente são apenas truques. Cell então diz a Sanga para observá-lo atentamente, porque ele está prestes a ensiná-la como lidar com situações como esta. Os olhos de Siuka começam a brilhar, de repente, o samurai começa a sentir medo, fazendo-o balançar sua arma sozinho. Siuka então caminha casualmente na direção do samurai, dizendo a Sanga que a habilidade é algo que pode ser adquirido com a experiência. Basicamente, a técnica reage à hostilidade ou ao medo. Como o samurai não consegue sentir isso, ele apenas fica parado tentando parecer durão. Siuka informa a Sanga que várias habilidades como o olho da mente, a espada do coração e até o estado de altruísmo são irmãs. Cell se aproxima do samurai sem hostilidade e o derruba facilmente com um único golpe. O samurai é estilhaçado pelo golpe de Cell, e Cell diz casualmente a Sunga que todas as técnicas que ele mencionou não são nada de especial. Ele menciona que a ilusão chamada iluminação é aterrorizante porque a pessoa se empolga com um nome especial e decide não se esforçar mais. Siuka informa a Sanga que o que importa no campo de batalha não precisa de um nome especial. Siuka revela que ele pode dizer isso com confiança agora porque teve que sacrificar muito para escapar da armadilha.
Cell diz a Sangha que o samurai é realmente forte porque foi atingido por um carro e sobreviveu, mas é uma pena que sua técnica suprema, na qual ele confia, não passa do olho da mente. Depois de ouvir tudo isso, Sangha entra em um estado de autorreflexão, perguntando a si mesmo o que conseguiu realizar na subjugação. Sangha percebe imediatamente que não pode aprender da maneira que deseja com uma determinação medíocre. Como ela tem um objetivo precioso a perseguir, ela humildemente pede a Siuk para ensiná-la de verdade desta vez. Siuk fica surpreso com o pedido dela porque ele já a está ensinando, mas Sangha diz que o que ela quer é orientação direta, não conselhos. Sangha diz que já viu quão fraca ela é e a necessidade de ficar mais forte muito rápido. Cell pergunta a ela o motivo disso, e ela revela que quer acabar com o Clube Shaddai com as próprias mãos. Acontece que o Clube Shaddai está entre as 8 piores fendas de corrosão do mundo, e era famoso por engolir os Himalaias de uma só vez. Cell sabe que o objetivo dela é maior do que o normal, e ele pergunta se ela está fazendo isso por vingança. Sangha confirma, dizendo que está fazendo isso para se vingar por sua família. Ela então pega um cartão, dizendo a Cell que não está pedindo para ele ensiná-la de graça. Cell examina o cartão e percebe que pertence ao grupo KY, com um valor de mercado de 257 trilhões. Sangha menciona que é a corporação que sua família possui, e Cell fica chocado ao descobrir que Sangha é filha de uma família proeminente. Ela menciona que o dono da empresa é seu avô, mas ela desistiu da competição pela sucessão. Cell deduz que Sangha pode se encontrar na batalha pela sucessão novamente se ela se sair bem como caçadora. Cell então pergunta o que ela quer exatamente, e Sangha pede que ele a torne a melhor, prometendo dar-lhe elixires em troca. Ela o informa que vai conseguir para ele coisas difíceis de obter, como elixires que não são liberados pelos canais de distribuição gerais. Como Siuk também está procurando ficar mais forte, Sangha diz a ele que isso se tornará possível com o tipo de elixires que ela vai fornecer. Cell percebe que Sangha nem acreditaria nele se ele dissesse que já alcançou o patamar que queria antes. A principal razão pela qual ele se esforçava para ficar forte era para retornar à Terra como era antes. Cell então aperta a mão de Sangha para dizer que eles têm um acordo. Ele lhe dá uma lista das coisas que quer e sugere que eles levem os reféns para o hospital primeiro. Depois de deixar os reféns no hospital, Sangha pergunta ao médico quanto tempo levará para eles se recuperarem. E como há 7 pacientes com deficiências nutricionais, o médico diz aos dois que levará pelo menos uma semana para que uma conversa seja possível. O médico garante aos dois que eles serão os primeiros a saber quando os reféns acordarem, então é imperativo que permitam que eles descansem. Cell concorda com o médico e chama Sangha para segui-lo, porque o treinamento deles começa imediatamente. Assim que estão em um lugar onde podem treinar, Cell decide fazer uma pergunta a Sangha antes de começarem. Ele pergunta se ela acha que consegue desviar de sua lança se ele a balançar com força total. Sangha responde nervosamente que será difícil, já que há uma enorme diferença de habilidade entre eles, afinal. No entanto, Cell a informa que ela pode, de fato, desviar-se e usar seus sentidos até o limite absoluto possível. Ele diz a ela que ela tem que ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir o cheiro e sentir com a pele. Depois que ela terminar tudo isso, espera-se que ela lute no reino da consciência, não da inconsciência. Depois de explicar tudo isso, Cell decide que é hora de testá-la. Antes que Sangha perceba o que está acontecendo, Cell desapareceu, e Sangha fica desorientada tentando localizar Cell. Em um instante, Siuk aparece atrás dela, apontando a lança para o pescoço dela enquanto diz que ela entendeu tudo errado porque foi muito lenta. Ele explica que os sentidos vêm primeiro e os pensamentos vêm depois. Ele diz a ela que, em combate, não há tempo para pensar, porque ela tem que aceitar os sentidos como são e se mover. Ele a informa que os sentidos que ela não dominou apenas a enganarão na batalha. Depois que ele termina de explicar novamente, Cell sugere que eles passem para a parte prática. Enquanto isso, há um segurança observando-os praticar, e o cara está atordoado. Mesmo quando seu amigo aparece para assistir, ambos ficam boca abertos. O chão usado como local de treinamento fica totalmente dizimado pelos dois enquanto eles cruzam espadas como maníacos. Cell faz questão de dificultar a vida de Sangha para que ela possa ficar forte o mais rápido possível. Enquanto a batalha continua, Siuk salta no ar, pronto para desferir um golpe poderoso que até Sangha percebe que não conseguiria desviar. No momento em que o ataque está prestes a atingi-la, os seguranças chamam Siuk, dizendo que um dos sobreviventes acabou de acordar. Cell então decide encerrar a primeira sessão de treinamento ali, porque parece que Sangha conseguiu aprender a bloquear um pouco. Sangha observa horrorizada porque não consegue acreditar que tudo que ela passou até agora é considerado a primeira sessão de treinamento. Ao entrar na instalação médica, Cell pergunta ao sobrevivente se ele está bem, e ele diz que sim. Ele então revela que um caminhão chegou ao local onde ele estava cativo, e pessoas estranhas saíram do caminhão.
Sangha pergunta se essas pessoas eram outros reféns, mas ele diz que não, revelando que estavam calmos demais para serem reféns. Além disso, ele percebe que os monstros não foram agressivos com eles, e até parecia que os monstros os estavam ajudando. Ele revela que alguns reféns foram pegos e levados para o caminhão. Quando o Cell ouve isso, ele finalmente percebe o que estava tentando entender. Ele estava se perguntando a estranha razão pela qual havia apenas 7 reféns. Cell então pergunta ao sobrevivente sobre o cara que escapou, mas o sobrevivente diz que não foi uma fuga. Aparentemente, os vilões os deixaram ir intencionalmente, e essa revelação choca Sangha até os ossos. Após a entrevista com o cara, Siuk e Sangha finalmente entendem com o que estão lidando. Siuk diz que estava se perguntando como um civil conseguiu escapar facilmente de um lugar onde ele e Sangha tiveram dificuldade para entrar. Sangha então pergunta a Siuk se ele acha que vir para a missão foi uma armadilha por si só. De repente, Cell fala friamente, perguntando como os vilões ousam fazer um truque tão sujo. Sangha está totalmente confusa porque não sabe por que Cell está com raiva. Ela não sabe se é porque o inimigo o está subestimando ou porque usaram vidas humanas para atraí-lo. Os dois então perguntam ao sobrevivente se há mais alguma coisa que ele possa lhes dizer, e ele revela que na cintura da pessoa que saiu do caminhão havia um mascote de gato. Mais tarde, Sangha consegue descobrir isso, e quando Cell pergunta como ela fez, ela o lembra que o celular dele não é para decoração. Em defesa de Cell, ele diz a Sangha que plebeus como ele recebem uma conta de internet enorme assim que apertam o botão da internet. Sangha não consegue acreditar que o cara ainda está se referindo ao início dos anos 2000. Momentos depois, eles encontram o cara que estavam procurando. O cara tem o rosto cheio de piercings, e Cell zomba dele casualmente, perguntando se ele usou uma máquina de costura para remendar seu rosto feio. No entanto, no fundo, Cell pode ver que o cara não é uma pessoa comum, e o cara até age todo durão ao dar as boas-vindas a Cell e Sungha ao grande palco. O cara então se apresenta como Kim Ji-yeon, dizendo que vai levá-los vivos. Cell se pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele decide mostrar em vez de falar. Ele pega um cara meio espancado e o joga na fenda atrás dele. Sungha fica chocada ao ver isso, e ela acredita que as pessoas jogadas na fenda não conseguirão sair até que a fenda seja destruída. Mas de repente, o cara jogado na fenda rasteja de volta para fora, e ele já foi transformado. No entanto, Ji-yeon não está especialmente satisfeito com a transformação do cara porque ele parece muito fraco. Com apenas um chute, ele manda o cara voando para longe. Sungha fica aterrorizada quando vê isso, o que a faz se perguntar se os vilões estão planejando transformá-los também em criaturas da fenda. Ji-yeon se gaba disso, dizendo que sacrificar pessoas normais não lhes deu os melhores resultados. E no momento em que ele diz isso, os dois percebem que os vilões não estavam pegando o dinheiro dos reféns, mas estavam realizando experimentos com eles. Ji-yeon diz aos dois que ele realmente não se importa com eles, mas por causa da grande causa de seu chefe, ele vai explicar apenas uma vez. Ele revela que ele e seu povo são os descendentes de Dongwon. Aparentemente, seu único propósito é manter e fortalecer a influência que a Coreia do Sul detém atualmente para que ninguém possa mexer com eles. Depois que ele termina de explicar, ele pisa no chão para liderar uma onda massiva que lança carros no ar. Ji-yeon então chuta o carro em direção aos dois, mas Sangha age no momento certo, cortando o carro ao meio. Cell se prepara para enfrentar o cara enquanto lembra que seu país já é uma superpotência, mas o cara discorda, dizendo que não é o suficiente. Ji-yeon avança em direção a eles, dizendo que eles vão levar a nação a alturas onde ninguém ousaria menosprezá-los, para que possam torná-la uma superpotência absoluta. Ele salta no ar, com o objetivo de acertar um chute voador em Cell. Ele lembra Cell de todos os maus momentos em que eles foram obrigados a pagar tributos no passado e até mesmo a baixar a cabeça de vergonha. Enquanto ele luta com Cell, ele fala sobre como quer que eles devolvam cada humilhação que sofreram. Enquanto troca golpes com Ji-yeon, Cell percebe que ele é faixa preta em Taekwondo, e é muito rápido, embora não esteja armado. Cell logo leva um chute no peito, sendo arremessado para longe. Com o último ataque de Ji-yeon, ele percebe que o cara é rápido, mas seu poder é de fato controlável. Cell na verdade entende o ponto de vista do cara, porque se todas as fendas de corrosão desaparecessem, seria difícil para a Coreia manter sua posição atual. Cell finalmente percebe que o cara e seu esquadrão não têm intenção de salvar o mundo, e ele confirma isso. Cell o lembra que inúmeras pessoas estão à beira da morte, o que significa que deveriam ser uma prioridade, mas Ji-yeon os repreende, dizendo que eles não sabem de nada. Ele menciona que eles já encontraram uma maneira de controlar as fendas. No momento em que Cell ouve isso, ele percebe que ser capaz de controlar as fendas mudou totalmente a dinâmica das coisas, porque se eles puderem, não terão que sofrer como estão sofrendo. Cell então pede um tempo, dizendo ao cara que já está pensando em cooperar com ele.
Ele pergunta até que ponto eles podem controlar a fenda, e se a resposta for boa o suficiente, ele vai entregar Sangha a ele. Sangha fica chocada quando ouve isso, e Gion responde dizendo que eles conseguiram controlar a fenda o suficiente. Cell o interrompe imediatamente, dizendo que o que ele quer dizer com o suficiente é que ainda não há controle completo. Cell o repreende, dizendo que ele fala muito, mas é um lixo na hora de mostrar resultados. Cell chama Gion e sua gangue de um grupo de bandidos que não tem ideia do que estão fazendo. Isso irrita Gion, e ele avança em direção a eles com um chute poderoso. Cell mal consegue desviar do ataque, que estilhaça o chão onde o cara aterrissou. Cell percebe que pode ter provocado o cara de uma forma que não queria. Ele estava apenas tentando ganhar tempo para reabastecer um pouco de mana, porque a barra na luva já está em 1. Cell percebe que a melhor coisa que pode fazer em sua posição atual é envolver Gion em uma guerra de desgaste. Gion avança em direção a Cell, mas Sangha aparece para interceptá-lo. Gion a provoca, dizendo que acreditava que ela estava na retaguarda porque estava com medo. Com a aura de relâmpago emergindo de seu corpo, Gion a provoca, dizendo que ela tem pelo menos um pouco de coragem. Cell então insiste para Sangha recuar, dizendo que ela não pode lidar com o cara, mas Sangha responde que consegue ver a bateria restante nas luvas de Cell. Ela percebe que Cell precisa de tempo e pergunta quanto tempo ele precisa. Cell responde que precisa de 5 minutos, e Sangha saca uma garrafa de elixir, dizendo a Cell para deixar a luta com ela. Sangha começa a brilhar pelo efeito do elixir, e Cell fica preocupado que ela possa sobrecarregar, mas Sangha diz para ele não se preocupar, pois os elixires são para emergências, e eles estão atualmente em uma emergência. Cell então a incentiva a aguentar por 5 minutos, prometendo acabar com a luta depois disso. Enquanto Sangha se prepara para arriscar sua vida, ela diz a Cell para fazer valer a pena quando chegar a hora. Uma batalha feroz começa entre os dois, fazendo com que Sangha coloque tudo o que tem na luta. Conforme a batalha se intensifica, ela consegue acertar um corte vertical na imagem de Gion, fazendo-a parar para ver se conseguiu derrubá-lo. No entanto, Gion aparece atrás dela e a chuta com tanta força que ela é lançada pelos ares com sangue jorrando de sua boca. Pouco antes de ela atingir o chão, Cell termina de carregar e a segura. Com uma voz calma e fria, Cell pergunta a Gion se ele está finalmente pronto para morrer. Gion fica chocado porque pode sentir o aumento de mana no cara, e se pergunta como ele fez isso, já que não haveria como ele reunir tanta mana em tão pouco tempo. Gion está confuso, o que o faz se perguntar se Cell estava escondendo sua verdadeira força todo esse tempo. Cell pergunta a Gion por que ele está agindo tão surpreso, pois está apenas seguindo o mesmo princípio de seus piercings. O cara fica chocado quando percebe que Cell o desvendou, e Cell diz a ele que só um idiota não saberia. Cell diz a Gion que ele está vazando mana por toda parte porque está usando um poder que não consegue controlar. No entanto, graças ao descuido dele, Cell conseguiu recuperar sua chama do paradoxo. Gion acha que Cell está falando besteira, porque não existe um método para absorver mana desperdiçada. No entanto, antes que ele perceba, Cell apareceu atrás dele, dizendo que ele não precisa saber, porque está prestes a morrer. Cell desfere seu combo de 16 golpes no cara, cortando de várias maneiras enquanto libera a chama do paradoxo sobre ele. Gion fica chocado ao perceber que não consegue respirar e nem mover seus músculos. Cell elogia o cara por tentar ficar de pé, mesmo tendo queimado toda a sua força muscular. Percebendo que está prestes a morrer, o cara implora para que seu capitão o salve. De repente, um projétil vem voando em direção a Cell de cima, e Cell consegue sentir isso antes que seja tarde demais. Ele puxa sua lança, bloqueando o ataque. O ataque parece ter vindo do capitão de Gion, que está no telhado. Ele usa uma máscara e há um capuz cobrindo sua cabeça. Ele elogia Cell por ser capaz de bloquear o ataque, pois ele pretendia esmagar seu pulso antes. Cell está curioso sobre quem é o cara. E, no fundo, ele já pode sentir que o cara é o capitão de Gion. Embora Cell não queira admitir, ele percebe que o cara é pelo menos 2 vezes mais forte que ele. Depois de olhar mais de perto, ele rapidamente se corrige, percebendo que o cara é 4 vezes mais forte que ele. O capitão então provoca Cell, perguntando se ele não teme a morte. Cell responde calmamente que não teme a morte porque sabe que o cara o teria matado se quisesse. Como o capitão está se contendo em vez de matá-lo, ele pergunta se o que lhe interessa é a chama negra que ele usa. Ao exibir as chamas negras, as que queimam Gion ficam ainda mais fortes, causando-lhe uma dor severa. Ele implora para ser salvo e o capitão ordena a Cell que apague as chamas, dizendo que não vai repetir. Cell percebe que a mana de Gion já estava esgotada, mas o capitão o manteve vivo com sua própria mana. Além disso, ele sabe que se a flecha que o capitão atirou tivesse mirado em sua cabeça em vez de seu pulso, ele teria morrido. Mas o capitão intencionalmente não fez isso. Cell não tem escolha a não ser libertar Gion das correntes de suas chamas.
Antes que Gion possa sequer cair, o capitão alcança em um piscar de olhos para pegá-lo. Isso assusta ainda mais Cell, pois ele consegue ver o quão rápido o cara é. O capitão repreende Cell, dizendo que ele acabou de arruinar a vida de Gion, pois ele terá que viver o resto da vida em uma cadeira de rodas. O capitão então puxa seu arco, dizendo a Cell que é verdade que gostaria de levá-lo vivo, mas ele não precisa estar em perfeitas condições. Cell então diz ao capitão para ir em frente com o que ele quer, pois não há como ele se tornar seu fantoche. Vendo quão teimoso Cell é, o capitão decide se retirar porque ainda quer saber mais sobre as chamas negras que Cell está usando. Antes de desaparecer, o capitão diz a Cell que um dia, ele também estará sob seu controle. Depois que ele se vai, Cell percebe que se envolveu com alguém de temperamento muito ruim. Sung então se aproxima de Cell, dizendo que parece que os vilões estão atrás de sua habilidade única. Cell confirma isso, mas a informa que não tem ideia do porquê eles estão atrás de sua habilidade. Sung então pergunta a Cell por que o vilão simplesmente não a pegou como refém, e Cell responde que eles podem saber sobre sua origem. No entanto, Sanga não acha que terroristas pensariam em algo assim. Cell então diz a ela para pensar sobre isso com cuidado, porque os terroristas podem até estar recebendo apoio do governo coreano. Cell insiste para Sanga não contar a ninguém sobre isso, mas Sanga o lembra que ela não sabe mentir muito bem. Cell sugere que deixem tudo para depois e lidem primeiro com a fenda à sua frente. No entanto, Cell diz a Sanga para ficar para trás porque ele vai entrar sozinho. Ele insiste para que ela descanse e se recupere até ele voltar, e mergulha na fenda. Cell aterra na fenda de grau 2 e encontra um castelo de mortos-vivos bem no centro de tudo. Ele caminha em direção ao castelo e consegue sentir uma energia muito perigosa emanar do castelo. Sem que lhe digam, Cell descobre que o núcleo da corrosão está atrás da porta. Cell admite para si mesmo que deve ter cuidado, senão vai morrer se baixar a guarda. Ele abre a porta e, à distância, há um grande pote, deixando Cell a perguntar-se se o pote é um núcleo. Cell fica surpreendido porque é diferente do que ele esperava. Mas, de repente, uma mão agarra a sua perna por trás. O tipo parece horrível e com dores enquanto implora a Sok que o salve porque já não tem pernas. De repente, um tentáculo emerge do pote e atira o tipo indefeso para dentro do pote. Momentos depois, o tipo emerge do pote e já está transformado num morto-vivo. Seok percebe imediatamente que o pote tem sido a coisa a criar os mortos-vivos. Isto irrita tanto Seok que ele quase vomita. De repente, ele ouve uma voz arrepiante na sala a considerar Seok como mais um sacrifício, mas admite que Seok é um pouco diferente dos outros. A imagem por trás da voz logo aparece, e revela-se ser o núcleo, que é um espadachim. O tipo então saca da sua espada e incita Cell a fazer o mesmo, porque vai temperar a sua lâmina com o seu sangue. Cell entra em pânico com o aparecimento do homem, porque a pressão do seu corpo é avassaladora. Isto apenas mostra o quão forte o capitão é, pois foi capaz de subjugar o poderoso espadachim que ele agora encara com medo. Shock entra em pânico ao pensar que deve haver alguém mais forte que o capitão. Shock está perdido em pensamentos quando o espadachim avança na sua direção e quase lhe corta a cabeça, mas ele mal consegue desviar-se. Isto diz a Cell que o tipo com quem está a lidar é bastante forte. No entanto, Cell decide dar tudo desde o início, antes que o inimigo consiga descobrir a sua fraqueza. Cell avança sobre o núcleo com um golpe poderoso, com o qual pretende terminar a luta. Mas, para seu choque, o inimigo bloqueia sua potência máxima apenas com a sua lâmina. Como se isso não fosse assustador o suficiente, Cell está preocupado por nem sequer ter visto o tipo bloquear o ataque. Antes que Cell possa reagir ao que está a acontecer à sua volta, o inimigo atingiu-o, cortando seu corpo com a sua espada. Cell fica chocado e assustado quando percebe que o inimigo é mais rápido do que ele pensava. O espadachim, no entanto, elogia Cell por ter feito errar os seus pontos vitais. Visto que Cell está a fazer-se de forte, o espadachim decide testá-lo com algo mais perigoso. Ele desfere cortes poderosos e rápidos no corpo de Cell, fazendo-o cair de joelhos. Vendo quão pior a situação está, Cell percebe que não tem escolha a não ser usar a chama do paradoxo. No entanto, ele tem um problema com isto. Porque o inimigo não é um ser vivo, então o paradoxo não tem significado como um ataque. Shiok fica a pensar no que deve fazer, mas consegue levantar-se com a chama do paradoxo. O espadachim fica surpreendido que Shiok ainda tenha forças para se levantar, levando-o a perguntar-se o que deve fazer para o derrubar. Antes que Seok se aperceba, ele é cortado várias vezes novamente. Desta vez, a situação piora, porque todos os músculos do seu corpo são rasgados, e Seok quase perde a consciência. Felizmente para ele, os músculos acima dos seus ombros ainda se podem mover, e ele descobre que pode usar a chama do paradoxo para acelerar a sua recuperação e curar rapidamente seus músculos rasgados. Ao fazer isto rapidamente, Seok consegue ficar atrás do inimigo,
e ele acredita que finalmente tem uma oportunidade. Silk faz o seu movimento, mas para seu total espanto, o inimigo desaparece à sua frente e aparece atrás dele. O inimigo goza com Cell, dizendo-lhe que ele é demasiado lento e ataca-o. No entanto, ele recusa-se a matar Cell, e Cell aproveita a oportunidade para recuar rapidamente. O inimigo provoca Cell dizendo que falhou, mas Cell grita-lhe para não brincar com ele, porque ele poderia definitivamente tê-lo matado se quisesse. Cell pergunta ao inimigo se está a brincar com ele por pena. O inimigo admite que poderia ter matado Cell, mas que agora é uma pessoa mudada. Ele menciona que, no momento, nem se consegue lembrar do seu nome, e a maioria das suas memórias de vida foram perdidas. Ele revela que as lacunas na sua técnica, causadas pela perda de memória, eram realmente mortais. Ele revela que, depois de ser derrotado, foram-lhe colocadas grilhetas. Cell percebe que o tipo está no estado oposto à sua situação, porque o corpo permanece, mas a experiência e as memórias quase desapareceram. Cell descobre que as grilhetas no pescoço do tipo são aquilo de que o capitão e Gion estão a falar. O inimigo começa a falar de tudo que perdeu, desde o seu nome até ao porquê de se ter tornado um espadachim. Ele diz que tudo o que resta é ressentimento mergulhado em tristeza. Nesse momento, o espadachim passa por uma transformação súbita, e Silk percebe que o ressentimento do tipo se tornou ainda mais denso. No entanto, ele perdeu uma quantidade significativa da sua técnica e experiência. Cell acredita que tem uma hipótese de vencer se o tipo não conseguir matá-lo com um só golpe. Cell decide então que é hora de libertar todo o seu poder se quiser derrotar o espadachim. O espadachim fica surpreendido quando percebe que todas as feridas de choque foram curadas com as chamas negras que cobrem o seu corpo. Choque então coloca a mão no chão, e o espadachim expressa sua surpresa ao descobrir que Cell tem uma habilidade única. No entanto, ele consegue ver que as chamas estão a queimar outra coisa, e Silk elogia-o pela sua intuição aguçada. Silk explica que as chamas negras queimam conceitos. Embora a chama negra possa parecer possuir um poder destrutivo infinito, não é realmente o caso naquele momento. Acontece que quanto maior a quantidade ou alcance do conceito, mais mana ele exige. Como grandes aplicações são mais difíceis de controlar, Shock sabe que deve ter cuidado para não ser arrastado pelo ricochete. Shock sabe que não precisaria de se preocupar com o controlo se fosse como antigamente. Ele tem usado a chama com risco mínimo, mas desta vez, parece que não pode ser muito seletivo. Shock então diz ao espadachim que vai queimar toda a durabilidade na área. O espadachim fica confuso com isto, e Shock informa-o de que não está pronto para se explicar. Sem hesitação, Silk avança em direção ao tipo com a sua lança. Ele consegue empurrar o inimigo para trás, e Silk percebe que pode usar tudo isto a seu favor, já que descobriu que o espadachim tem um limite. Vendo quão séria a situação se tornou, o espadachim sugere que levem a luta para o exterior. Uma batalha feroz desenrola-se entre os dois, e eles atacam-se como loucos. Eles destroem edifícios, estilhaçam postes para tentar apanhar um ao outro. Cell logo fica sobrecarregado, e a sua lança é até cortada ao meio. O inimigo então desfere um corte poderoso que deveria ter acabado com Cell, mas não acerta. Cell consegue atravessar uma rocha enquanto avança em direção ao inimigo a uma velocidade estonteante. Ele grita como um maníaco antes de atingir o espadachim com a sua arma. Isto desencadeia ataques recorrentes que enviam o espadachim a voar para trás. Vendo quão poderoso é o ataque de Cell, o espadachim é forçado a perguntar-lhe quem ele é. O tipo ainda está a tentar regenerar-se do último ataque de Shock quando ele aparece de cima, desferindo cortes de laser perfeitos no seu corpo para o estilhaçar. O espadachim grita de dor enquanto perde a maior parte da sua força vital, mas Shock não acabou e ataca o tipo novamente. Os dois acabam por se cortar um ao outro, mas o corte de Cell é mais profundo, cortando o tipo na diagonal. Os dois não querem desistir enquanto gritam de dor, e isto leva Cell de volta a quando estava no outro mundo. Alguém lhe tinha perguntado o que faria se encontrasse um inimigo igual a ele. Cell respondeu que um deles não sairia vivo. Agora na fenda, o poderoso ataque de Cell consegue acertar um golpe devastador no espadachim, embora lhe tenha custado tudo o que tinha. No entanto, Cell consegue sorrir no final porque ele é o mais forte. Enquanto o espadachim desaparece, a fenda dá a Silk uma recompensa, tal como quando ele derrotou o núcleo de grau 2. Silk fica contente que a recompensa apareça sempre, tal como acontecia no outro mundo. Ele verifica a caixa e encontra uma ponta de lança, deixando-o confuso sobre como a deve usar. No entanto, ele não perde tempo a descobrir, atirando-a para longe antes de a chamar de volta. Ele percebe que pode usar mana para estender o seu comprimento. Ele lembra-se que as recompensas são supostamente dadas com base no número de pessoas que entraram na fenda, e ele gostaria de ter dito a Sanga para o seguir enquanto ela ficava num lugar seguro para que pudesse receber uma das recompensas. Ele então repara que a espada do inimigo não desapareceu e decide apanhá-la.
Momentos depois, Siwoo regressa à superfície e encontra Sangha a dormir. Ele atira-lhe a espada para acordar, e ela fica surpreendida porque não se parece com nada que já tenha visto. Cell diz-lhe que a encontrou a caminho, e assegura-lhe que é uma lâmina excelente, porque a pessoa que a empunhava não era brincadeira. Sangha examina-a e concorda que a espada é realmente boa. Ela pergunta-lhe onde a arranjou, mas um Cell exausto diz a Sangha para não se preocupar com isso. Tudo o que ele quer saber é se ela descansou o suficiente enquanto ele esteve fora. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Cell também desmaia. Sangha fica surpresa, mas isso apenas lhe mostra que Cell também é humano. Por causa do quão perigosa é uma fenda de grau 2, todos enlouqueceram quando ouviram que ele a limpou sozinho. O público começa a enlouquecer com isto porque até mesmo caçadores capazes acham difícil fazer sozinhos. O seu rosto está estampado em todo lado para o público ver, tornando-o a celebridade número 1. Mais tarde, Cell acorda no quarto do hospital e percebe que não pode nem sair porque há uma multidão à sua espera. Momentos depois, uma senhora de óculos entrou no quarto, e apresentou-se como Jia Sujon. Aparentemente, ela é do secretariado da Torre Embargo. Cell diz à senhora para entrar enquanto agradece por ela ter coberto as suas contas hospitalares. No entanto, ele diz-lhe que está surpreso porque nunca tinha ouvido falar do nome Torre Embargo antes. Soojon responde que eles não são muito conhecidos do público porque a sua principal área é a TIC. Soojon diz-lhe para informar se houver algum inconveniente, mas Cell diz que não há nada. No entanto, ele diz-lhe que está curioso sobre uma coisa. Ele diz a Soojon que sabe que a conta do hospital não é barata, o que significa que a organização quer algo dele. Sem perder tempo, Cell pergunta à senhora o que é que eles querem dele. Antes de dizer qualquer coisa, Soojon dá um bolo a Cell para ele comer. Quando estão confortáveis, ela fala-lhe sobre o gerador de escudo. Ela menciona que é um dispositivo que cria uma barreira para se defender contra as criaturas da corrosão. Basicamente, a organização quer que Cell ajude a transportar este dispositivo importante. Sujon diz a Cell que ainda é um protótipo feito nos Estados Unidos, mas se for bem sucedido e produzido em massa, trará algum alívio a áreas que os caçadores não conseguem alcançar. Sujon diz-lhe que é uma missão crucial que pode potencialmente mudar o destino da humanidade. Cell então percebe que é um pedido de grande escala, e Soojon confirma, dizendo que estão a verificar se há outros caçadores dispostos a cooperar. Cell pergunta-lhe sobre os outros caçadores, e ela menciona que a Janabi já concordou em ajudar. Quando Cell ouve isto, ele percebe que a coisa toda é maior do que ele esperava. Sujeon menciona que eles transportarão o gerador de escudo de comboio. Depois de saírem de Vladivostok e chegar à Holanda, eles usarão um helicóptero para transportá-lo para o Reino Unido para um teste. Cell pergunta-lhe por que se estão a dar ao trabalho de ir para o Reino Unido, e ela revela que uma das grandes fendas, restaurante, está localizado em Nápoles, Itália. Aparentemente, a influência desta fenda chega a todo o lado, da Europa ao norte de África. Ela menciona que o único lugar seguro que resta é o Reino Unido porque está ligeiramente protegido pelo mar. Ela revela que a Europa está atualmente num estado de anarquia, e os governos não conseguem funcionar adequadamente. Acontece que as empresas de caçadores tomaram o controle de várias regiões como senhores da guerra. Por causa disso, parece que eles também transportarão suprimentos de emergência a pedido de organizações internacionais. Isto diz imediatamente a Cell que haverá várias pessoas a avisar o comboio. Soojon então pergunta a Cell se ele já viajou para fora do país, mas ele diz que não. Ele diz-lhe que a missão será a sua primeira vez fora do país, e Soojon diz-lhe que é provável que encontre em situações perigosas lá fora. Cell fica confuso por ela estar a usar um termo no plural, e ela revela que também irá acompanhar na missão. Cell então diz a Soojon que gostaria que Sangha os acompanhasse. Ele garante a Soojon que Sangha é uma amiga de confiança, e Soojon não hesita em aceitar o pedido de Cell. Cell está feliz com todo o acordo porque isso tornará a sua influência ainda maior. Mais tarde, Cell dirige-se ao telhado onde um helicóptero o espera, e ele fica surpreso que o presidente da associação foi quem tratou disso. O homem diz-lhe que limpar sozinho a fenda de grau 2 muda sua perspectiva sobre as coisas, e garante-lhe que a associação fará o seu melhor para garantir as suas atividades ao máximo. No fundo, Cell está feliz por ter provado a sua força com as suas habilidades, porque isso tornou as coisas mais fáceis. Ao mesmo tempo, ele pergunta-se se o presidente sabe sobre Gion e o seu pessoal. Ele está curioso para saber se o presidente gostaria que a realidade que se abateu sobre a Terra continuasse ou acabasse. No momento em que Cell entra no helicóptero, ele fica surpreso ao encontrar Cell à sua espera. Cell elogia-o, dizendo que as histórias sobre ele se espalharam por todo o lado, e que seria mais difícil encontrar alguém que não o conhecesse do que encontrar alguém que o conhece. Cell então pergunta-lhe para onde estão a ir, e ela revela que estão a ir para uma base militar. Cell pergunta-lhe por que estão a ir para lá,
e ela revela que os militares sul-coreanos também planeiam participar no pedido. Seo entende que todos os países estariam dispostos a participar porque, se for um sucesso, a dependência de caçadores para a defesa nacional diminuiria. No entanto, Seo não acha que a Coreia do Sul gostaria disso. Seo então pergunta a Seon se ela conhece a organização chamada Descendentes de Dangon, e Seon confirma, dizendo que são um grupo terrorista. Seo menciona que os encontrou enquanto estava a tratar da missão na ilha de Tsushima. Seon diz-lhe que os Descendentes de Dangon, compostos inteiramente por coreanos, têm aparecido por todo o lado. E quando os caçadores estão a meio da limpeza de uma fenda, o grupo aparece de repente e interfere. Seo acrescenta a sua perspectiva sobre isto, e como sempre, Seon dá-lhe um doce, deixando o rapaz a perguntar-se por que razão Seon está a fazer isto. Nesse momento, Seon pergunta a Seo se ele já saiu da Coreia antes, e Seo fica surpreso por ela lhe estar a fazer a mesma pergunta que Seo-jong fez. Seo responde casualmente que é a sua primeira vez, e Seon diz-lhe que a missão fará perceber uma série de coisas.